Bom dia, pessoal. Então, para dar início à nossa próxima palestra com o tema do papel do enfermeiro clínico no manejo integral do paciente oncohematológico, eu quero convidar ao palco alguém que já está aqui na frente desde o começo do evento, mas vou apresentá-las formalmente para vocês, que é a Elba Hirano. Ela é formada em enfermagem pela Universidade Paulista desde 2008, se especializou em oncologia pela Universidade Juscelino Kubitschek, atualmente está cursando docência pela Universidade Faveni, atua como enfermeira clínica na equipe de hematologia do Hospital DF-Star, com sólida experiência desde 2008, também é palestrante em programas de prevenção de câncer e educação continuada. Além disso, é speaker pela Janssen e mãe do Felipe e da Paloma. Por favor, subir ao palco, Elba. Além dela, quero chamar o Marcos Duarte, enfermeiro oncológico de prática clínica, com pós-graduação em oncologia e hematologia, MBA em gestão hospitalar e sistemas de saúde. Atualmente está como enfermeiro clínico da equipe de oncologia do DF-Star. Por favor, Marcos. E fechando nossa mesa, temos Cíntia Alves, enfermeira pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em enfermagem oncológica pela Faculdade Unileia, possui experiência na área de enfermagem oncológica assistencial na Rede D'Or, atuando de 2018 a 2020 como enfermeira responsável técnica e atualmente está como enfermeira clínica no DF-Star. Cíntia, por favor. Bom dia a todos. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho da nossa prática. Então, o papel do enfermeiro clínico no manejo integral do paciente oncohematológico. Trago aqui novamente para vocês a nossa resolução, que é com muito orgulho, né, que a gente teve essa atualização. Então, aqui a gente vê a evolução da profissão da enfermagem. O enfermeiro deixa de ser um profissional restrito à execução de procedimentos assistenciais para assumir o protagonismo do cuidado do paciente, sendo reconhecido como enfermeiro clínico. Então, isso, para a gente, é um passo muito grande. Trago aqui para vocês também as competências do enfermeiro clínico. Como a Monique já falou muito bem, como ela é a nossa referência na clínica. Nós temos que ter um conhecimento especializado, devemos ter um conhecimento nas nossas as neoplasias, do prognóstico, do tratamento, como explicar para o paciente, para ele entender de uma forma lúdica, as habilidades comunicacionais, como passar essas informações para o paciente, isso é muito importante. O paciente, quando ele chega em casa, ele tem várias dúvidas. Então, a nossa comunicação efetiva, a aula da Érica ali nos representou muito bem, como passar essas informações à frente. As tomadas de decisões, nós, em situações críticas, devemos tomar decisões rápidas e eficazes, e sempre muito baseadas nas evidências, nos guidelines. Empatia e suporte emocional, desenvolver uma relação de confiança com o paciente, extremamente importante. Nós, como os enfermeiros clínicos, estamos muito junto com o paciente e somos uma referência no cuidado. Então, sempre que ele tiver dúvidas e precisar de alguma orientação, ele vem até nós. A atualização contínua, a oncohematologia, todos os anos, é uma atualização muito rápida,
inúmeros estudos em andamento a todo tempo. Então, a gente tem que sempre se atualizar, trazer as inovações para o melhor cuidado do nosso paciente. Os indicadores de qualidade do cuidado, a gente se baseia para melhorar o nosso processo e corrigir eventuais adversidades para o nosso paciente. A atuação do enfermeiro clínico oncohematológico é um cuidado integral. Então, nós não cuidamos somente do paciente, a gente vê quem é a rede de apoio desse paciente, entende como funciona a rotina desse paciente, para a gente adequar o atendimento a ele. Não adianta a gente fazer uma prescrição que esse paciente não consegue seguir em casa, então a gente adequa essa prescrição para cada paciente. O acompanhamento contínuo, esses pacientes geralmente são tratamentos longos, então eu falo muito para os pacientes, nós vamos te acompanhar durante todo o período, desde o início até o final. Isso é muito importante para eles têm a segurança que ele pode contar com essa equipe, que nós vamos estar sempre à disposição dele. Elaboração de estratégia para minimizar fragilidades, isso aqui é muito importante. Identificar a fragilidade de cada paciente. Nós tivemos uma paciente idosa, ela tem uma rede de apoio muito reduzida e ela evoluiu com muitas dores. E a gente teve que otimizar essas medicações dessa paciente. Só que ela falou assim, eu não consigo tomar todos esses medicamentos, eu estou fazendo muita confusão, o que eu faço? Então, a gente acionou a farmácia, ela fez uma tabela muito dinâmica para esse paciente, ela chama carinhosamente a farmacêutica de tabelista. Um dia ela me ligou no domingo, Cíntia, eu estou com muita dor, a gente teve que mudar a tabela dela, ela falou, o que eu faço? Eu, juntamente com a farmacêutica, a gente readequou essa tabela, mandou para essa paciente, era um domingo, então ela tem a segurança de nos procurar a qualquer momento, quando ela precisar, isso faz toda a diferença no nosso tratamento. Aqui eu falo um pouco da jornada do paciente oncohematológico, desde a primeira consulta, exames laboratoriais, genéticos, de imagem. E aqui chegou o momento do dia antes da quimioterapia. Esse paciente ele recebe sempre uma ligação do enfermeiro clínico para explicar como vai ser esse dia, o que esperar. Aí eu posso levar um acompanhante? É ótimo, leve um acompanhante, porque são muitas informações nesse dia. Pergunta simples, eu posso comer? Eu preciso estar de jejum? Eu posso tomar minhas medicações de uso contínuo? Que isso é uma pergunta muito frequente. A gente fala, não deixe de tomar seus medicamentos, porque nosso tratamento é um tratamento contínuo e conjunto. Então, a gente unificar todas as especialidades e estar sempre se comunicando. Nós somos uma equipe muito aberta. Eu tenho que passar no cardiologista, o cardiologista juntamente passa os medicamentos para não ter nenhuma interferência no nosso tratamento, é tudo muito tranquilo. E aqui chega o primeiro dia da quimioterapia. A nossa consulta inicial e orientação do paciente. Esse é um dos dias mais esperados e temidos pelo paciente. O que esperar? É muito mistificado desse dia. Será que eu vou passar mal? Será que eu vou ficar bem? Como que eu vou ficar nesse dia? Esse dia aqui, toda a equipe multi, ela faz o atendimento, então, é um dia de muitas informações. Além da equipe multi, a gente também entrega os nossos panfletos, tudo por escrito. Nesse dia também a gente coleta os dados desse paciente, a gente entende mais como o manejo, como vai ser esse manejo, planejar melhor esse manejo para esse paciente. Esse paciente é idoso, ele é jovem, qual é a fragilidade dele, os benefícios e objetivos do tratamento, também a gente deixa bem claro nesse dia, e, principalmente, os principais efeitos adversos. Como o protocolo vai funcionar, como manejo em domicílio, essa medicação que eu vou fazer, eu vou ficar quanto tempo? Eu digo muito para os pacientes que, assim, reservem esse dia para fazer a medicação. Eu sei que é difícil, todo mundo tem a sua rotina, mas não marque um compromisso após.
fique tranquilo, não tenha nada agendado, porque é um dia para você. Você é o centro do nosso cuidado. Então, com o acompanhante da mesma forma, esse paciente tem muitas dúvidas quanto ao protocolo. Essa medicação é venosa? É subcutânea? Qual é o cuidado que eu tenho que ter em casa? Então, isso para ele é muito importante saber todo o processo. A gente fala muito que os acompanhantes eles querem ali tomar a frente, conversar mais com o paciente. A gente fala, mas a gente quer integrar esse paciente no processo do tratamento. Ele tem que entender que ele é o centro e ele pode tomar suas decisões, o que é melhor para ele. Dele ter a autonomia de ligar para mim e falar assim, olha, eu estou passando mal, eu preciso de ajuda. O que eu faço? Talvez ele consiga me passar informações que o acompanhante não consegue. E, para ele, fica difícil esse manejo. Fala assim, não, mas o meu acompanhante falou de uma forma diferente. Eu não melhorei. Então, dessa forma, centralizando esse cuidado diretamente ao paciente, a gente consegue dar uma melhor assistência. E, com isso, a adesão desse paciente. E a atuação da equipe multidisciplinar, né, que para possamos realizar um cuidado integral desse paciente. Então, esse paciente ele passa por psicóloga, nutricionista, farmacêutico, a fisioterapia, dentista. Então, nós temos todas essas pessoas para passar informações para esse paciente. Então, por isso que eu digo que é um dia muito importante. Os pacientes, quando eu faço a ligação no dia anterior, ele fala assim, eu posso levar um livro para eu ler? Eu falei, pode levar, mas você não vai ter tempo para ler. Tá bom? E isso, eu já falei do envolvimento do paciente no processo, a orientação para os familiares e cuidadores, que é muito importante, e a gente enfatiza que esse apoio do paciente familiar e também dos amigos, nessa fase, faz toda a diferença. Você ter para quem ligar, ter para quem conversar, ou até um acompanhante no dia da medicação. E tudo isso que eu falei são estratégias para maior aderência desse paciente ao tratamento. Um paciente que tem uma boa rede de apoio, é bem instruído, ele adere mais ao tratamento. Conhecer de modo integral, a facilidade de contato com a equipe faz toda a diferença, e a autonomia desse paciente. Então, esse paciente, a gente tenta abordar ele da melhor forma, com humanização, com carinho, isso faz muita diferença. Tem pacientes que falam assim, quando eu converso com você, isso me acalma. Pacientes já me ligaram e falaram assim, Cíntia, eu estou muito ansiosa. E isso é escutar. Escutem os seus pacientes. Eles têm muito a te dizer. Às vezes, você quer fazer uma conduta para esse paciente, mas ele só quer ser ouvido. Então, quando ele passa as informações, ele já se acalma e fala assim, já estou melhor. Eu não preciso de uma medicação. Eu só precisava de atenção. Eu precisava de um abraço, eu precisava de um aperto de mão. Isso faz muita diferença. E, para a gente ouvir os feedbacks, falar assim, eu fiz o meu trabalho. Ali dá já um quentinho no coração que o trabalho foi bem feito. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Isso, gente. Vou passar a palavra para o Marcos. Obrigado, Cíntia. Bom dia. Pessoal, é um prazer estar com vocês nessa manhã, né? Quando nós falamos de enfermagem clínica, né, a gente entende um pouco a diferença. A aula da Monique anterior ajudou bastante. Então, a gente diferenciou o que é o navegador e o enfermeiro clínico. E agora, a Cíntia explicou muito bem, de uma forma geral, o que o enfermeiro clínico faz. E nós tivemos o carinho de dividir entre os manejos do paciente oncológico, né, quando a gente trata de tumor sólido, e também nós dividimos, que depois a Elba vai falar, dos tumores hematológicos. Então, quando a professora Eda falou no começo, nós temos alguns alunos, então, vale também falar um pouco das questões lá do início, né? Então, o câncer, né? A palavra câncer vem do grego, né?
Carcnos, que quer dizer caranguejo, e ela foi utilizada a primeira vez por Hipócrates, né, que é o pai da medicina. E tumor sólido. O que é tumor sólido? Tumor sólido são massas de tecido que se formam a partir da proliferação anormal de células em órgãos ou tecidos do corpo. É importante entender que é um conjunto de mais de 100 doenças. E essas 100 doenças elas são divididas em doenças benignas ou doenças malignas, né? E as doenças malignas são as doenças cancerosas. Essa imagem ela traz para a gente, né, o crescimento de células normais. E quando a gente tem um crescimento anormal, a gente vê que é o crescimento da neoplasia e as células elas começam a se dividir de forma errada. E falando de números, a Dani já falou bem hoje, mas eu trago um pouquinho mais de números para vocês no cenário global e também no cenário do Brasil, né? A OMS traz para a gente que 19 milhões de casos, né, mais de 19 milhões de casos de câncer e aproximadamente 100 milhões de mortes em todo o mundo. E quanto ao Brasil, a gente tem, né, pelo INCA, estima-se cerca de 700 mil novos casos de câncer para todo ano, né? E hoje a gente tem, dentro das estimativas, o que é mais comum: câncer de pulmão, câncer de pele não melanoma, né, câncer de próstata e também o câncer de mama. E como a Dani falou muito bem, para que a gente tenha... Eu estou usando muito a Dani, né? É minha chefe, gente, eu tenho que puxar saco. Estratégia, tá? Vocês vão entender, o enfermeiro clínico ele tem algumas estratégias. Então, como a Dani falou, hoje nós temos um apanhado de coisas para cuidar dentro da nossa logística dentro do hospital. E quando a gente tem tudo isso que nos traz, nós precisamos ser profissionais bem capacitados, né? Então, é importante entender que o enfermeiro clínico, né, é um profissional especializado que atua no cuidado de paciente com câncer, né? Sua função vai além das práticas gerais de enfermagem, tá? E, dentro do perfil profissional dele, ele é o enfermeiro clínico é um profissional altamente qualificado. Quando a gente fala de altamente qualificado, é importante entender que, além de pós-graduação, MBA e todas as outras áreas que são entregues a gente para que a gente obtenha conhecimento, nós precisamos colocar também que, dentro desse perfil de qualificação, a prática ela importa muito. A partir do momento em que a gente está há muitos anos vivendo dentro desse contexto oncológico, junto com o nosso paciente, a gente acaba adquirindo alguns conhecimentos e a gente começa a adquirir também algumas facilidades, né? Então, a gente consegue resolver problemas de uma forma um pouco mais rápida e, contudo, trazer com que o paciente se sinta muito mais seguro dentro do tratamento dele, né? Falando de competências essenciais, né? Ele deve possuir habilidades em avaliação clínica, gerenciamento de sintomas, educação do paciente e trabalho em equipe. Tendo isto, é importante a gente entender, quando você está inserido dentro da sua instituição, a linguagem que você fala. Hoje a gente usa-se muito guidelines, né? Então, assim, as atualizações estão vindo muito frequentes para a gente. Então, quando a gente vem nessa questão, e o enfermeiro clínico, ele é um enfermeiro que tem mais contato com o médico, né? Porque a gente tem muito contato ali com o paciente procura a gente demais, né? Então, como a gente é o pilar, né, o paciente nos procura para que a gente possa levar as dificuldades deles para as outras áreas, tanto farmácia quanto psicologia, a parte médica, que é a mais importante, né? Então, é muito importante que a gente tenha o cuidado e a educação de como falar, saber interpretar o que o paciente está passando. O paciente está com náusea, né? Então, qual a graduação da náusea? É uma graduação G1, G2, para que a gente traga para o médico ou traga para os outros profissionais o que esse paciente está passando e a gente consiga, em conjunto, lidar com esse problema do paciente. E a gente precisa de uma abordagem holística, né? O enfermeiro clínico, né, sua atuação se baseia em uma visão ampla e integrada do cuidado, priorizando a qualidade de vida do paciente, né? Então, como eu falei bem aqui no começo, a gente está além dos cuidados gerais de enfermagem. O enfermeiro clínico ele traz várias oportunidades para que o paciente ele comece e ele termine bem o tratamento. O Dr. Fernando falou no início que o paciente ele inserido dentro do tratamento, felizmente ou infelizmente, ele vai chegar em algum lugar. Tem início, meio e fim. Porém, cabe a nós trazer esse paciente
o início, o meio e o fim dele bem, né? Então, o enfermeiro clínico, como ele é um dos pilares ali do serviço, cabe a ser a ele um profissional que tenha bastante conhecimento e que ele consiga abordar de uma forma boa e trazer estratégias para que o paciente ele tenha qualidade de vida dentro do tratamento. E vendo isso, a gente precisa entender que dentro dos tipos de tratamento, que hoje nós temos os tratamentos de quimioterapia, radioterapia, cirurgia e terapias-alvos, dentro disso existem particularidades, né? Então, quando a gente fala de quimioterapia, a gente precisa entender que é mais aguçado a questão do manejo de toxicidades gastrointestinais, hematológicas, neurológicas e cardiovasculares. Quando eu venho para tratamento de radioterapia, eu trato muito a questão de fadiga, irritação cutânea, problemas de pele e mucosa do paciente, né? Na cirurgia, eu tenho que ter muito cuidado com risco de infecção, sangramentos e complicações. E quando eu falo de terapia-alvo, eu tenho as toxicidades cardiovasculares, dermatológicas e gastrointestinais. É importante que a gente entenda, sempre, quando a gente fala de início, meio e fim, onde o paciente está, né? Quando a gente trata, exemplo, de um paciente de câncer de mama, né, eu tenho o diagnóstico, muitas das vezes eu tenho o início do tratamento neoadjuvante, esse paciente ele termina o tratamento neoadjuvante, ele vai para cirurgia, depois ele volta para a gente em alguns cenários, mas é importante saber onde ele sempre está inserido e como que você vai lidar para que você traga uma qualidade de vida para esse paciente. Eu trouxe para vocês um pouco das toxicidades mais comuns, né? A toxicidade gastrointestinal é uma toxicidade que a gente precisa ter bastante cuidado quando se trata de tumor sólido. Então, a gente tem questões que a gente usa hoje, né? A gente não espera acontecer algo com o paciente. Então, a gente tem que ter uma prevenção, né? A gente usa hoje os usos de antieméticos, né? Pré-quimioterapia e pós-quimioterapia. A gente sempre orienta o paciente a uma hidratação adequada. A gente sabe que quando o paciente tem uma hidratação adequada, o risco de toxicidade é muito menor, né? E o acompanhamento nutricional, onde a gente linka um outro profissional aqui conosco. A identificação, né, que a gente vai monitorar os sinais desse paciente, né, como náusea, vômitos, diarreia e constipação. Eu abro um adendo aqui, que nesse momento, é o momento em que a gente lida com o paciente já em tratamento, né? Sempre que o paciente começa o tratamento, a nossa rotina, como a Cíntia falou, a gente sempre tem esse cuidado com o paciente, e o cuidado por telefone, por mensagem, a gente usa muito o WhatsApp, né? E nessa questão a gente maneja, né? E a gente traz para o médico e muitas das vezes a gente consegue evitar que esse paciente que está passando, por exemplo, por um episódio de náusea ou vômito, ele consiga em casa ser remediado e não precise de uma internação. E quando a gente fala de conduta, né, a gente precisa de ajustes de medicação, então o contato do enfermeiro clínico junto com o paciente, também junto com o médico, junto com a farmácia, tudo, é muito importante, porque a gente traz os ajustes para o paciente, né? Às vezes o paciente está tomando uma medicação que, quando o médico passa, exemplo, uma receita de pós-quimioterapia, a gente pensa que está ok, aquele paciente está usando essa receita e ele não está sentindo nada em casa, porém essa receita não está dando certo. E a gente, nesse cenário, quando a gente entra em contato com o paciente e a gente identifica isso, a gente muda esse cenário do paciente. Eu não vou entrar muito aqui, porque esse aqui, senão a Elba briga comigo, mas quando a gente fala de toxicidades hematológicas, né, a gente sempre vem nos critérios que é um pouco linkado, junto com tumores sólidos e hematologia, né? A gente precisa sempre fazer o monitoramento do paciente, né? Acompanhar de nível regular. A gente tem o hábito de sempre verificar exames de sangue, né, do paciente antes de liberar a quimioterapia, né? Eu abro um adendo, e quando o paciente ele está em tratamento quimioterápico, a gente sabe que quimioterapia, principalmente a quimioterapia, ela não consegue distinguir o que é célula de defesa, o que é célula cancerígena dentro do corpo. E nisso, a gente faz um ataque geral, matando boa parte das células. Está meu tempo, Calito. Então, extravasou? Desculpa, Elba. Então, quando a gente tem essa questão, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá? Anemia, a gente precisa ter bastante cuidado com o paciente, a neutropenia, e tudo disso a gente vê só na parte do acompanhamento regular dos exames do paciente. A gente fala um pouco de toxicidade neurológica e cardiovascular, né, que são cuidados essenciais.
O neurológico, a gente fala das neuropatias que o paciente tem durante o tratamento, né? As alterações cognitivas, o monitoramento constante. Ontem eu estava com um paciente e eu vi isso daqui de uma forma tão prática e foi tão gratificante. Esse paciente ele passou por um episódio ruim, ele estava vindo muito bem e ele decaiu. Quando ele decaiu, teve internação e tudo, e ele voltou agora para o cenário de continuar a quimioterapia. E ontem eu estava conversando com ele e ele começou a abotoar sozinho o botão da camisa, algo que antes ele não conseguia fazer. Então, assim, é um ganho, é algo muito bom. Então, quando a gente fala das alterações cognitivas, a gente precisa muito sempre alinhar e saber o que a gente está falando e o que a gente está observando dentro do paciente. Alterações cardiovasculares e as intervenções que a gente sempre precisa ter com o paciente, como eu já falei. Né? As principais intercorrências oncológicas que a gente tem, que são as infecções, a gente precisa fazer o monitoramento do uso do antibiótico, bem que aqui é muito importante que o enfermeiro clínico ele acompanhe esse paciente do D1 até o último D do antibiótico, para que o paciente ele não faça confusão, tome menos ou tome mais antibiótico. Tá? Sangramento, a gente precisa sempre observar. Controle de dor, que é algo muito subjetivo. É muito difícil mensurar hoje dor. Então, existem várias escalas, mas a gente precisa sempre conversar com o paciente para ver o que está acontecendo com ele. E levar ele a entender que, muitas das vezes, a dor que ele está sentindo não é uma dor tão grande e que ele não precisa de uma morfina, e sim, acho que uma dipirona pode resolver. E algo no cenário muito importante para a gente, que a gente precisa acompanhar, é a perda de peso do paciente. Hoje, quando a gente trata de paciente que faz quimioterapia, quando a gente tem uma perda de peso, a gente tem uma diferenciação significativa na questão de dose do paciente, do tratamento. Né? E quando a gente tem perca de peso dentro do cenário ou ganho de peso, a gente precisa alinhar para ver o que está acontecendo com esse paciente. E eu trago para vocês a abordagem integral do paciente, né? Do cuidado físico, emocional e social, que faz parte do contexto do enfermeiro clínico. Né? A gente precisa ter o cuidado com esse paciente com cuidados físicos. Né? A gente precisa monitorar o controle de sintomas, a administração de medicação, prevenção de tratamentos e complicações. Cuidados emocionais, o apoio psicológico. Muitas das vezes, como a Cintia falou, o paciente ele só precisa de um abraço. Né? Ele precisa de ser ouvido. Ele precisa ser ouvido e a gente precisa ajudar esse paciente nesse apoio psicológico. Né? E bem também como os cuidados sociais, orientar sobre os recursos comunitários, o apoio à família e facilitação na reintegração social. A educação do paciente e família, como a Cintia falou, é algo muito importante. Quando eu tenho um paciente que ele é educado dentro do seu tratamento e a família também é educada, facilita muito o processo do tratamento. Passado. E eu termino falando para vocês da otimização, tá, Carlito? A otimização da qualidade de vida do paciente. O enfermeiro clínico, né, ele vem como um pilar, ajudando muito no alívio de sintomas do paciente, o suporte emocional e a reintegração no social do paciente. Sempre que, na consulta de enfermagem mencionada pela Cintia, eu sempre falo com os pacientes, você está começando um tratamento, porém você vai acabar o tratamento. E, em alguns contextos da sua vida, eu falo para os pacientes que eles não precisam deixar. Se a gente consegue trabalhar, a gente continua trabalhando. A atividade física, a gente mantém. A gente não deixa as particularidades da nossa vida para viver para o tratamento. Porque, uma vez que eu deixo a minha vida para viver para o tratamento, quando eu termino o tratamento, eu me sinto perdido. Aí eu tenho que voltar e buscar o que eu perdi. E agora eu vou passar para a Elba. Bem, obrigada. Bem, então ficou em mato para mim, né, gente? Eles já falaram bastante do papel do enfermeiro clínico, as boas práticas, né, dos cuidados aí quanto a esses pacientes, e eu vou focar um pouquinho em relação à hematologia mesmo. Opa. Help. Ok, desculpa. Então, falando um pouquinho das neoplasias hematológicas, né?
A definição dessa neoplasia, ela é um conjunto de doenças caracterizadas pela multiplicação de células no sangue, conhecidas, né, por tumores líquidos. Elas correspondem a 5% de todas as neoplasias e 7% de óbitos por câncer. Dentre essas neoplasias hematológicas, nós temos alguns tipos mais comuns. Destaco aqui para vocês neoplasias linfoproliferativas, como linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, neoplasias mieloides, como as leucemias agudas, discrasias plasmocitárias, como mieloma múltiplo, e também a síndrome mielodisplásica. E trazendo para o dia a dia do nosso paciente, né? Quem que é esse paciente hematológico? Na prática, a gente sabe que a equipe multidisciplinar ela tem muito receio, né, em relação ao paciente hematológico, porque ele é um paciente, de fato, ali uma bomba relógio, né? No momento que ele está bem, está tudo certo, pelas características, muitas vezes, ali da própria doença, ele tem uma medula, muitas vezes, aplasiada, ele tem uma medula, né, com uma pancitopenia, com uma baixa ali de todos os parâmetros ali do seu hemograma. Então, ele é um paciente extremamente instável. No momento que você acha que está tudo certo, de repente, em 5 minutos, tudo pode mudar. Então, o enfermeiro clínico ele tem um papel fundamental no elo entre a equipe multidisciplinar, principalmente ali desse paciente hematológico. Porque existe esse receio da equipe. A equipe tem o medo de, muitas vezes, agendar esse paciente errado, porque existe uma complexidade nos protocolos. Hematologia não é simples, né, doutor Fernando? Nada simples. Então, assim, a gente tem que lidar transmitindo segurança para a equipe que está atendendo esse paciente, de que eles vão atender o paciente, que o paciente vai se sentir seguro por toda a equipe assistencial, pela equipe multi ali, com a função da fisioterapia, complementando esse tratamento, a odonto trabalhando muitas vezes ali no efeito colateral da mucosite, que é extremamente importante, né, essa profilaxia. Nós temos também a fisioterapia com seus tapes maravilhosos, que nos ajudam ali nos edemas de membros inferiores, entre outros, reabilitação do paciente, no cuidado tanto durante o tratamento oncohematológico, né, quimioterápico, como também no pré-transplante de medula, no pós-transplante. Então, de fato, esse paciente ele é um paciente crítico, ele é um paciente que ele traz uma alta complexidade, ele tem protocolos complexos, que, por sua vez, é muito comum ter outros protocolos também associados a esse protocolo que ele está realizando. Então, muitas vezes, é um paciente que faz um protocolo de MTX de altas doses, e ele faz também uma quimioterapia intratecal, precisa, logo em seguida, muitas vezes, fazer um mielograma, uma punção de medula, e a gente tem que programar tudo isso, então, realmente, não é algo fácil. Então, ele tem ali, muitas vezes, uma medula limítrofe, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse paciente. O monitoramento dele, desde o D1, né, até o próximo ciclo, ele tem que ser um monitoramento frequente. Então, o paciente ele tem essa abertura para nos procurar em qualquer sinal e sintoma de alerta. Nós já trabalhamos de forma preventiva no período da neutropenia, que pode surgir uma neutropenia febril. Então, do D8 ao D15, é o período que o paciente, muitas vezes, ele está mais suscetível a uma infecção, ele está ali, né, correndo mais riscos. Então, nós já trabalhamos preventivamente, a gente já entrega o protocolo, uma receita com um antibiótico profilático para esse paciente nesse período. A gente já faz um estímulo para a medula desse paciente, né, na grande maioria das vezes, para prevenir que ele realmente venha ficar apresentando uma neutropenia febril. Então, assim, existe um receio, né, ali, muitas vezes, de toda a equipe em lidar com esse paciente hematológico, e o enfermeiro clínico ele vai trazer ali um pouco de paz, eu diria, e tranquilidade, né, para que as coisas possam fluir melhor, para que a equipe se sinta segura, e o enfermeiro clínico vai coordenando esses cuidados, né, junto com toda a equipe assistencial, junto com toda a equipe multidisciplinar.
Então, falando dessa contribuição, os meninos já falaram aqui bastante, né, a Cíntia e o Marcos. Eu só queria reforçar mais algumas coisas. Essa educação do paciente já foi bem falada. A escuta qualificada também é importante ouvir o paciente. Identificar as suas necessidades, né? Cada paciente tem um perfil diferente, cada paciente tem ali, né, a sua vontade, o seu desejo, os seus anseios. Então, é importante a gente identificar cada uma delas, trabalhar de forma melhor, né, para atingir ali o desejo do paciente, que também muitas vezes não é fácil. Muitas vezes o paciente, eu só quero fazer o tratamento pela manhã, e aí a gente tem uma briga grande, os clínicos com os enfermeiros do posto, porque eles, não tenho apartamento, não tenho box nesse horário, e aí a gente tenta ali um jeitinho e sempre dá certo, né? Então, essa nossa prática, realmente, ela gera muitos anseios. A coordenação do cuidado, né, integral do paciente. Então, o paciente, muitas vezes, ele porta um catéter, um PIC, então você tem que acompanhar esses cuidados, se está apresentando ou não um sangramento, se está com sinais flogísticos ou não, orientar esse paciente que ele precisa fazer contato sobre qualquer motivo que esteja de diferente ali acontecendo com ele. Todo e qualquer sinal de alerta para a gente é extremamente importante, principalmente assim, conhecer, saber qual o momento do ciclo do paciente que ele se encontra. É fundamental para você direcionar o cuidado para aquele paciente em relação aos sinais e sintomas de alerta. Então, o contato telefônico para esse manejo dos sintomas, né, o enfermeiro clínico ele faz muito contato telefônico com o paciente. A gente amanhece já 8 horas da manhã com um monte de mensagem no celular institucional e a gente vai dormir ainda com muitas mensagens para, muitas vezes, finalizar no dia seguinte. Então, a gente já fala, se for urgente, liga. Apresentou sinal e sintoma de alerta, não é algo que possa esperar, faça contato por ligação. Fazendo parte aí dessa contribuição do enfermeiro clínico, nós temos, como o Marcos falou, a checagem dos exames. O enfermeiro clínico também ele tem uma autonomia para a tomada de decisões, né, de acordo com protocolos estabelecidos. Então, se eu sei que eu tenho um paciente que ele apresenta uma hemoglobina abaixo de 7, eu sei que eu preciso direcionar esse paciente para uma transfusão de hemácias. Então, eu não vou esperar o médico dizer que é para fazer, eu já vou movimentar as coisas, eu já mando o exame para a equipe médica, você já sinaliza, já organiza com um banco de sangue, o médico vai opinar ali 1 ou 2 bolsas, a depender do quadro clínico do paciente. Então, nós temos essa autonomia para gerenciar esses cuidados para o paciente hematológico e oncológico também, claro. Então, assim, o enfermeiro clínico ele faz essa interface em muitos setores, né? O pessoal do GSH, por um bom tempo, eles me procuravam para todas as transfusões da unidade, porque eles achavam que tudo era comigo, porque a hematologia, de fato, transfunde, né? Faz muita transfusão de sangue, muita transfusão de plaqueta. Então, nós precisamos gerenciar esses cuidados, né, intersetorial. O enfermeiro clínico ele está ali no centro do cuidado do paciente, integrando, né, vários setores, o médico, a assistência de enfermagem, a equipe multidisciplinar como um todo e orientando esse paciente. A orientação também, ela, como eu falei antes um pouquinho, ela é feita também através, dando continuidade no tratamento do paciente, né, tanto no pré-TMO, pós-TMO, agora com uma mais nova... Ai, perdi a palavra. Um minuto. Tá, uma modalidade nova que surgiu, né, que é o CARTICEL. Nós teremos mais tarde a palestra da pesquisa clínica e a doutora Flávia Xavier, minha chefe, vai trazer uma aula sobre o CARTICEL. Então, vai ser bem interessante. Não vão embora, fiquem, porque vai ser bem assim, importante essa aula. Liberação de terapias de suporte, né, que faz parte das práticas avançadas. Então, muitas vezes, o médico está ocupado, ele está com o paciente, o enfermeiro clínico tem autonomia para liberar algumas terapias de suporte para esse paciente, para dor, para uma reação infusional que esteja acontecendo, um suporte para náuseas, vômitos. Então, a gente pode gerenciar esse cuidado. Ilustrando aqui, nós temos o CTC-AE, que é a nossa ferramenta que a gente usa para a graduação de toxicidade.
E aí eu queria finalizar trazendo para vocês, o paciente está em casa com uma intercorrência, e agora, né? O que fazer? Então, o enfermeiro clínico, ele precisa, primeira coisa, né, identificar que sinal e sintoma de alerta esse paciente apresenta. Esse paciente ele vai ser direcionado para o nosso hospital dia ou para o pronto-socorro, porque vai depender, né, do que ele esteja apresentando ali de sinal e sintoma de alerta. É importante reconhecer a necessidade desse paciente daquele momento, ter uma ação rápida sobre isso, entender o perfil do paciente no hospital. Então, muitas vezes, a gente trabalha ali na nossa instituição, dentro do DF-STAR, e muitas vezes o convênio não é elegível para o pronto-socorro, né? Ele é elegível para a nossa rede DOR de ambulatório. Então, eu preciso saber quem é esse paciente, qual o convênio dele, porque eu vou precisar direcionar ele para o hospital correto ou para o centro de ambulatório. Como eu já falei, né, identificar o momento do ciclo que o paciente está, para você tomar uma decisão mais rápida, né, se o paciente está ali no momento que ele pode estar apresentando uma neutropenia febril, nós precisamos entrar com um protocolo de neutropenia febril, né, e aí nós temos o protocolo para isso. Em 2 horas, o antibiótico tem que estar entrando para esse paciente, então a gente tem que ter muito cuidado. Orientar e direcionar o serviço, o setor que melhor atender às suas necessidades, né? Aqui eu queria só citar algumas emergências oncohematológicas, como síndrome de lise tumoral, que é resultante da morte de células neoplásicas, arritmias, disfunção renal e eletrolítica, neutropenia febril, qual eu já comentei. Aqui a neutropenia, a gente sabe que tem muitos alunos aqui, né? Ela é ocasionada pela baixa de neutrófilos, né, na medula do paciente, e aí isso deixa o paciente suscetível a apresentar febre, enfim, e suscetível à infecção. Mais um pouquinho. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês têm certeza que gostaria de ser um enfermeiro clínico hematológico? Deixo essa pergunta para vocês refletirem. E aí, em resposta a isso, eu me sinto extremamente feliz e realizada na minha atuação como enfermeira clínica, principalmente na área de hematologia, porque eu aprendo a cada instante. Eu já falei para o doutor Fernando diversas vezes, ouvir ele, a doutora Flávia e os demais médicos da equipe orientarem a respeito de uma doença ou de uma estratégia de tratamento é enriquecedor demais. Então, assim, é uma honra realmente fazer parte. E eu queria deixar essa mensagem que diz assim: somos incansáveis em melhorar continuamente o atendimento e segurança do paciente por meio dos nossos cuidados personalizados e individualizados, fornecendo atendimento humanizado para cada paciente familiar que se apresenta a nós. E assim, junto a toda a equipe multi, garantimos o sucesso do tratamento do paciente oncohematológico. Obrigada. Obrigado, pessoal, pela excelente palestra, conhecer um pouquinho da enfermagem clínica. E respondendo a pergunta da Elba, tá, pessoal, antes de vocês pensarem, lembrem que esse pessoal às vezes chegam 7 horas da manhã no hospital e sai 11, meia-noite. Um paciente demanda muito, o paciente oncohematológico demanda mais ainda. Com certeza. A gente... Vale tanto a pena que por isso nós estamos aqui, porque nós temos um médico hematologista junto com a sua equipe que pensou em nós. Pessoal, a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas se alguém tiver uma pergunta, a gente pode responder para qualquer um dos 3. Ninguém? Então, obrigado, viu, pessoal? Bom dia. Bom, eu conheço um pouco do trabalho da enfermagem clínica, né? Pude acompanhar ao longo de alguns anos e conheço também o trabalho de cada um de vocês, quero parabenizá-los. Mas eu tenho uma pergunta, é a seguinte: como que vocês avaliam o trabalho da enfermagem clínica no setor que vocês trabalham?
Há algum indicador para vocês saberem se essa enfermagem clínica está chegando em todos os pacientes, se tem, se precisa ser melhorado em alguma área, o que precisa ser mudado? Sim, nós trabalhamos com alguns indicadores na instituição. Hoje, esses indicadores eles estão divididos, uma parte com a nossa gerência, ali com a nossa enfermeira rotineira, trabalhando com esses dados. Alguns outros, nós também inserimos esses dados nesses indicadores. Estamos trabalhando para complementar e gerenciar essa plataforma de indicadores de uma forma melhor para 2025. Nós temos muito a trabalhar nesses indicadores, né? De fato, com a nossa rotina, com esse cuidado mais intensivo, nós estamos precisando melhorar nesses dados e é um projeto para 2025. Obrigado, viu, pessoal? Continuando, pessoal, vou chamar a próxima palestra com o tema da importância da escolha do acesso venoso para o tratamento oncohematológico. Para ministrar essa palestra para a gente, eu chamo o André Ricardo, que é enfermeiro formado pela Faculdade Raul Balbi, possui MBA executivo em administração hospitalar, pós-graduação em radiologia e imaginologia, pós-graduação em urgência e emergência e atualmente está como enfermeiro referência no Hospital Deathstar em punção venosa ecoguiada por ultrassom e catéter central de isenção periférica, o PIC. André, por favor. Aqui você passa pelo slide, tá? Só um segundo. Pessoal, bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui hoje. Todos os temas que têm uma relevância muito importante e não menos esse tema aqui. Eu falo sempre que o princípio do tratamento do paciente está na punção periférica. A partir da punção periférica, ele vai iniciar seu tratamento. Se não tiver punção, ele não consegue fazer as medicações e tudo mais. Esse aqui é um dado relevante que mostra que 90% ou mais dos pacientes que iniciam tratamento ou entram no hospital pelo pronto-socorro ambulatorial, eles vão uma hora precisar do acesso venoso. Aí que eu falo que está o profissional, ele tem que ter o olhar para o paciente, entender se aquela veia ali é cabível com o tratamento, o tempo do tratamento que ele vai fazer, se a medicação tem um pH elevado ou baixo, se é irritante ou vesicante. Isso é muito importante, pessoal. E entender também que aquele catéter que ele coloca no início do tratamento, ele pode progredir de um periférico, passar por um PIC, Medline, Portocat e Mini Medline, outros catéteres, tá? Existe uma gama de catéteres para a gente falar hoje aqui. Só que assim, eu elegi 3, que são 3 catéteres utilizados na oncologia hemato, tá? Que é o catéter periférico percutâneo e o catéter periférico eco-assistido. Qual a diferença de um do outro? Qual que é melhor, qual que é pior? Tá? Não tem pior, é de acordo com a necessidade do paciente. Tá? Eu vou falar para vocês. Tá? A questão também do PIC, mas o PIC ele é central, mas é periférico. Que confusão que é essa, né? Ou ele é central e periférico. Vou explicar também para vocês. E o queridinho Portocat do paciente, né? A gente fala que é o último catéter, talvez, a ser empregado no paciente, de acordo com o tempo de terapia, de acordo com as medicações e tudo mais, tá? Antes de falar dos catéteres, gente, a gente tem que levar em consideração o paciente como um todo, tá? Entender o paciente, o estado clínico desse paciente. É um paciente emagrecido, é um paciente desidratado,
É um paciente que vai tolerar aquele acesso ali na região antebraço ou do braço, antebraço vaso menores, menos calibroso, do braço mais calibroso. Qual que eu vou empregar ali? Característica do sistema vascular, é um paciente que já teve alguma flebite, ele tem flebite, ele apresenta trombose, ele já teve trombose, já teve alguma complicação. Eu sempre falo que a gente tem que entender 3 coisas do paciente. Primeiro, você tem que ler o prontuário do paciente, é muito importante isso. Ao mesmo tempo, ver a imagem, se tem alguma, no caso do catéter central, se ele tem marca-passo ou não, para eu passar ao lado oposto. Conversar com o médico, entender um pouco mais esse paciente e, não digo, os 3 são principais, e também conversar com o paciente. Às vezes ele não falou para o médico, não relatou em prontuário, mas ele já teve alguma complicação. Então, por que não entender um pouco mais esse paciente? Eu falo que são os minutinhos de ouro, tá? Eu falo por experiência própria, porque já houve casos que eu já observei que não houve tanta... não vou dar tanta importância conversar com o paciente, mas chegou depois, passou um catéter que deu ruim por causa de uma situação que ele já tinha. Tá? Drogas infundidas, é irritante, é vesicante? Se for, qual o tempo de tratamento, né? Tempo de terapia proposta? Acima de 6 dias, antibioterapia, passar uma pique? Ou vai lhe dar ou vai ser um tratamento que vai lhe 3 meses, 4 meses? Isso vai depender muito da evolução do protocolo e da evolução do paciente, né? Viscosidade e velocidade, o que tem a ver isso, viscosidade e velocidade, né? O paciente está internado, ele vai fazer uma angiotomografia. A angiotomografia é uma tomografia que vai visualizar os vasos e que tem que ser um fluxo alto. O contraste, ele é viscoso e vai ter uma certa velocidade. Será que vai suportar? Será que não vai romper? Será que não vai causar um extravasamento ali? Isso dói, isso é ruim para o paciente. São experiências ruins que a gente pode evitar. Catéter venoso periférico, vamos começar por ele? Lembrando que eu vou falar a diferença do percutâneo e o do ecoguiado, né? Percutâneo, aquele paciente que chega com aquelas veias aqui, igual, eu acredito que seja um boneco isso aqui, não é possível ter um vaso tão bom assim, mas é um vaso bom, que você consegue sentir não só aqui, mas via a extremidade. O catéter vai introduzir, eu tenho que saber da extremidade, se tem alguma válvula, se tem algum comprometimento ali, né? E o belíssimo, que eu trabalho muito com isso aqui, ó, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu peço sempre que abençoem as minhas mãos pelo melhor para o paciente. Todos os dias tem dado certo. Esse aqui é a punção ecoassistida. Isso aqui, ó, representando o vaso do paciente, tá? Isso aqui é uma agulha, né? Isso aqui é um transdutor linear, tá? Eu vou aproximar aqui, como se fosse a pele aqui, tá, gente? A pele nessa linha aqui, tá? É muito importante saber a profundidade e a angulação. Você, com a exatidão, eu falo sempre que eu sou o sniper do acesso, porque você vai ao ponto. Você não tem como errar. Quando você tem muita prática, faz aquilo, só aquilo, você tem por obrigação de desenrolar a coisa. Você tem que saber das coisas. E esse aqui, eu falo para você que é um acesso muito mais importante em determinadas situações. Quais situações? Aquela situação que o enfermeiro, o técnico, pega e olha e fala, eu garroteei aqui, eu não consigo ver o vaso, não consigo sentir. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o paciente um voodoo? Vai cutucar ele? Não, para. Time de acesso. O hospital que a gente trabalha hoje tem um time de acesso, isso é muito importante. Chama, a gente vai, avalia, coloca um catéter longo. Por que longo? Porque se não conseguiu sentir percutaneamente, eu vou, através do ultrassom, vou pegar uma mais profunda. É a entrega da medicação, isso que é importante. Só mostrando aqui, pessoal, um corte de ultrassom, transdutor, isso aqui é a veia e esse aqui é o vaso. Esse aqui é um corte transversal, como se aqui fosse a veia e eu colocasse o transdutor aqui. Então, eu tenho um feixe da veia, eu consigo ver um feixe da veia. Tem outro estilo de visualização, que é o chamado longitudinal. Eu coloco o ultrassom nessa parte, que eu consigo ver 3, 4 centímetros para frente. Com isso eu consigo ver se tem alguma, até flebite a gente consegue ver, algum trombinho,
válvula, porque uma vez puncionado ali, o catéter tem que deslizar. Se ele não deslizar, ele não é um catéter entregue por completo. Veja que interessante aqui, ó. Essa aqui é a agulha. Quando a agulha chega aqui, você tira a agulha e empurra o catéter. E é assim, você consegue não transpassar essa veia, é uma punção segura, tranquila. Eu falo que no começo a gente erra bastante, mas não erra porque quer, erra porque está aprendendo. Mas vale a pena, gente. Aquele que pega e faz, fica bom. E isso é bom para o paciente. Tem relatos de pacientes também, que o maior problema do paciente não é o tratamento, mas sim o número de agulhadas que esse paciente vai receber. Eu cheguei, tem pacientes que me procuram quando chegam no hospital. Isso é legal, gente. Não estou querendo ser mais que ninguém, jamais. Mas é legal você fazer a diferença de alguma forma para essa paciente. Quando ela chegar ali, tem um ultrassom, um profissional. Tá? A instituição que tem um time de acesso, ele vai longe e quem ganha é o paciente. Complicações. Será que essas complicações são evitáveis? Será que não? Será que foi erro meu, do paciente? Eu falo que todas as complicações é erro nosso. Eu acredito que sim. Porque eu sei, se eu visualizei, não achei veia nenhuma, por que eu vou fazer uma punção percutânea, somente visualizando, no tato? Por que não chamar uma equipe especializada que faça ali com ultrassom? Aqui, olha aqui o fecho aqui, né? De inflamação aqui é um vaso, na verdade. Aqui, situação bolhosa, necrose, flebite. Assim, eu sempre falo que, mas o acesso está ótimo, está bacana ali, mas o paciente está reclamando de dor. Acesso não é para doer, a não ser a primeira punção. O resto é para ficar tranquilo, tá? Se está doendo, alguma coisa está causando ali. Ou aquele catéter está num vaso muito... não muito espesso, não muito fino, e fazendo a medicação irritando a parede, ou está tendo algum extravasamento ali. Levem sempre em consideração a isso, tá, gente? Vamos falar um pouco do PIC agora. Vocês lembram ali que eu falei do punção eco-assistida? Essa aqui é uma punção eco-guiada por esse guia aqui, ó. Tá vendo? Com uma agulha, você encaixa aqui e ele vai direto ao ponto. Para isso, eu tenho que saber qual a espessura da pele ao vaso, 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2. Existem vários anguladores para isso. É uma punção assertiva, que você visualiza ali, já tem um ângulo determinado, você só empurra a agulha. Tá? Catéter de PIC, duplo lume, monolume e tem o triplo também. Eu não coloquei, mas existe o triplo também. Terapia oncológica, hemato. Será que vale a pena passar um monolume no paciente? Paciente que vai fazer quimioterápico, ele vai ter náusea. Você vai parar o quimioterápico para fazer uma medicação para náusea? Não. Passa um duplo lume. Tá? A diferença é muito pouco, de 4 para 3 ou 4 gauges para 5. Tá? Desde que o paciente tenha veia. Tá? Indicação para o PIC, necessidade de infusão, grandes infusões, administração de medicamento irritante e visicante. Você pode administrar medicamento irritante e visicante? Pode, porque o ponto lá do catéter está central, está a 1,5 centímetro do coração, no eixo átrio-ventricular, tá? Por isso que se fala periférico central, porque a inserção dele é periférica, pelo braço, mas o ponto de chegada dele é central, por isso que se fala catéter central, tá? Antibiótico, mais que 6 dias. Antibiótico, gente, é algo muito ruim para o paciente, ficar 1 semana no antibiótico. Por que não passar um catéter de PIC? Evita lesões, evita dor. O paciente com 1 semana, 7 dias a 15 dias de tratamento, se ele pegar um periférico, ele vai trocar pelo menos 4, 3 vezes. Isso foi um acesso bom, porque perde muito mesmo. Por que não passar um PIC? Pretensão de medicamento, pretensão de ação imediata, a medicação cai logo ali no átrio, já é espalhado pelo corpo inteiro, sabe? Tem medicações, principalmente as oncológicas, ela é feita de acordo com o peso e aquele paciente. Então, assim, se eu perder em algum trajeto a medicação por um periférico, o paciente perde com isso. Por que não passar um PIC que entrega logo, de imediato, tudo o que o paciente precisa através do átrio espalhado pelo corpo ali? Restauração do equilíbrio eletrolítico, necessidade de nutrição parenteral, passar sim o PIC, né, tem que ser central,
tratamentos quimioterápicos. Tem tratamentos quimioterápicos que pode sim ser feito via periférica, segura, mas ao longo do tratamento pode evoluir, pode complicar, pode mudar o tratamento, pode aumentar a durabilidade desse tratamento e precisar de um catéter central, certo? Fragilidade venosa, eu falei do antibiótico quimioterápico, mas será que é só isso que se emprega um catéter de PIC? Não. O paciente vai ficar internado ali, está fazendo uma hidratação, uma reposição, alguma coisa assim, durante 8 dias e todo dia perde acesso. Poxa, passa um acesso. Terapias maiores que 6 dias se passam um acesso. A indicação e a contraindicação também. Eu deixei uma relativa aqui, tá? Necessidade de acesso venoso para outros propósitos. Vou passar um acesso de PIC hoje para tirar amanhã. Será que tem essa necessidade de invadir o paciente por causa de 1 ou 2 dias? Será que um acesso bem empregado ali não resolveria a questão do paciente? Infecção cutânea, uma vez que eu inoculo ali pela pele, eu jogo micro-organismo na corrente sanguínea. Então, assim, avaliar, foi pedido o PIC aqui, mas você pode também contraindicar, desde que você tenha, assim, sabedoria naquilo que você está falando. Doutor, não tem como passar PIC, porque o braço do paciente está todo acometido, está com uma infecção. Para que eu vou fazer isso? Opta por outros catéteres, tá? Trombose venosa, aqui que eu falo, às vezes não tem essa informação médico, às vezes essa informação não tem no prontuário, mas o paciente em algum momento não falou com ninguém ali na entrada, ali, mas ele já teve uma trombose à direita, por que não vê à esquerda então? Né? Fazer essas situações interessantes em plaqueta severa, isso é muito relativo. Por que eu falo relativo? Eu já puncionei catéter de PIC com um paciente de 8, 10 mil. Só que assim, você precisa estar muito seguro daquela punção. Você tem que pegar uma veia um pouquinho distante, uma basílica, de repente, que é um pouco distante mais da braquial arterial, tá? Você precisa entender que tem que ser uma punção única e assertiva, tá? E após o procedimento, vai sangrar um pouquinho, mas não é nada sangramento assim que não cesse, tá? Então, ela é relativa. Membro hemiparéticos e com atrofia, paciente idoso que não abre o braço, como que você vai passar um PIC ali? Você precisa que o paciente fique com 90 graus na passagem do PIC, para que não encoste em nada, para que não contamine o procedimento. O paciente não abre o braço, doutor, é o seguinte, paciente que não abre o braço, tem que ser outro catéter, talvez um catéter central, ou de repente avaliar mesmo um portocate para esse paciente. Ocupação do vaso, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, eu acho bem interessante, tá? Ocupação, o que seria a ocupação do vaso? A literatura fala que uma ocupação de um catéter até 45% do vaso, ele é concebível. Mais que isso, ele pode fazer uma êxtase venosa, pode fazer uma trombose, pode fazer um edema, pode causar complicações. Perceba que aqui há sim condições, aqui aproximadamente, acho que estão 45 ou menos, em relação ao catéter, em relação ao vaso, tá? Aqui já é um vaso ocluído. Se eu enfiar esse vaso, esse catéter aqui, eu vou apenas ocluir o vaso. E o sangue passa por onde? Aqui, esse ultrassom aqui, muito utilizado para a gente lá, ele dá a proporção de ocupação do vaso, tá? Esse vaso aqui, ele é bem calibroso, tá? É do meu braço aqui. E aí, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas está dando 7% só. Apenas 7% tem sobra de catéter aí, tá? Então, muito importante a profilaxia da trombose, tá? Um dos itens, que é a ocupação do vaso. Verificar se esse vaso, que vai ser o catéter que vai ser ocupado no vaso, se ele tem possibilidade dele. 1 minuto, meu Deus. Vamos tocar aqui. Zonazin, tá? O que seria a zonazin? É a zona onde melhor se emprega um catéter de PIC, tá? Na região do meio do braço. Divide-se em 3 partes, tá? De 7 a 21 centímetros, tá? Pega o meio e aqui a gente determina como a zona de punção da PIC. Eu vou dar uma corrida aqui, senão não vai dar não. Só tem mais isso aqui, tá, gente? Portocate, tá? O portocate, ele é o queridinho até mesmo dos pacientes, um catéter que você não tem tanta problema, infecção, é um catéter totalmente implantado no paciente, ele fica abaixo da linha supraclavicular, tá? Ele é introduzido pela veia clavicular
desce até veia cava, tá? Ele é feito composto de duas partes, tá, gente? O catéter, tá? E o reservatório. Aqui é uma indicação, a indicação reduz a dor do paciente, a ansiedade, sabe que vai chegar ali, já vai funcionar de imediato, tá? Dispensa curativos e tudo mais, tá? Aqui só uma ilustração, vou correr um pouquinho aqui, gente. Aqui é um portocat sendo puncionado por a equipe de saúde aqui, e aqui é onde ele fica empregado, tá? Ele fica aqui, entrando pela veia clavicular e descendo até a cava. Contraindicação, paciente com infecção conhecida ou suspeita. Eu não vou submeter o paciente centro cirúrgico para pôr um portogat se ele está com um PCR elevado, uma infecção. É talvez mais um problema para esse paciente. Massa de trombose na região peitoral, tá? Infusão de NPT é relativa. Posso fazer? Posso, mas tem que tomar muito cuidado, porque ela é espesso. Para perder um catéter de portocat é fácil fazendo essa medicação. Hemocomponente pode, mas tem que estar muito atento ali também, tá? Aqui está acabando, tá? Alguns pontos, ao contrário do que a gente imagina às vezes, o catéter ele pode ser empregado em algumas partes do corpo, tá? Às vezes eu tenho uma massa na região do peito, eu posso colocar esse catéter na região do abdômen. O catéter que eu falo é o reservatório aqui, tá? Ou da perna. Mas esse catéter tem que percorrer a veia que ele chega o quanto antes ali na veia cava, tá? Não pode ser qualquer veia, tem que avaliar tudo mais, essa proposta. Mais usual é realmente aqui em cima no peito. Tá? Aqui a imagem de um catéter, dele aqui também. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu, André, pela excelente palestra. Pessoal, infelizmente a gente excedeu um pouquinho o tempo e não vai dar tempo de perguntas, mas seguindo um pouquinho no nosso evento, vocês viram que o nosso roteiro de palestras foi pensando na construção do serviço oncohematológico, então tivemos a construção por parte da gestão, as nuances da qualidade para regir esse serviço, tivemos a parte da punção dos enfermeiros clínicos para captar esse paciente na navegação e acompanhar ele. Mas e a medicação? Como que aplica no paciente? E para falar um pouquinho disso, com a palestra de boas práticas na administração de antineoplásicos, vou chamar o Matheus de Deus, apresentar um pouquinho de novo o currículo dele para vocês, que é um enfermeiro especialista em oncologia, com formação profissional em pesquisa clínica, possui MBA em gestão de saúde, atualmente está como supervisor nacional de padronização de práticas de enfermagem na oncologia DOR, e é um grande influenciador digital na área de oncologia, com a página MCD Oncologia. Quem quiser seguir ele, conhecimento nunca é demais, ele posta todo dia. Matheus, por favor. Vai lá. Eu vou falar aqui enquanto isso. Bom, agora sim, gente, bom dia. Prazer, tá? Queria muito já subir aqui antes, mas não deu tempo nem de agradecer para a gente conseguir aproveitar todo o tempo. Mas agora sim, agora eu já gostaria de agradecer muito a oportunidade. Primeiro, né, doutor Fernando, aí, por toda a logística para conseguir organizar o evento e até me trazer também. Eu não sou de Brasília, né? Então, para conseguir trazer toda a logística, muito obrigado. E cadê a Elba? A Elba está aqui? Eu não estou vendo a Elba. Acho que a Elba... Cadê a Elba? Não está aqui? Não estou vendo, ela deve ter saído. Mas, enfim, representando aqui, eu agradeço muito a Elba, mas falando em nome de toda a enfermagem, de toda a equipe como um todo. Eu fico muito feliz pelo jeito que fala, né? Que fala como que eu gosto do seu trabalho e tudo mais. Mas ela engrandecendo o meu trabalho, na verdade, tem um engrandecimento da enfermagem como um todo. Porque a gente sabe como a nossa profissão é competitiva entre nós. Como tem toda essa competitividade desnecessária, porque não era para existir, porque tem espaço para todo mundo. Mas, como isso existe, e é muito legal ver esse reconhecimento vindo de uma colega de profissão, do trabalho também, né? Mas quando ela fala isso, acho que engrandece todo mundo. Então, a participação de todos vocês aqui tem esse engrandecimento quando essa fala é para mim. Não é só para mim, na verdade. Eu fico feliz, mas não é só para mim, é para todo mundo. Então, ela tá vindo ali. Obrigado, viu, Elba? Obrigado por tudo aí, tá? Gente, bom, então, coube a mim conversar com vocês sobre as boas práticas da administração de antineoplásico. É um assunto grande, vocês já ouviram bastante coisa hoje, a gente tem um assunto grande aqui para discutir.
Mas só para eu conhecer um pouco mais assim de vocês, assim, porque eu não conhecia aqui, né? Vi que é um centro universitário, uma universidade e tudo mais. Quantos de vocês são estudantes? Levanta a mão, por favor. É a grandíssima maioria, né? Tá, eu estava com essa dúvida se estava na maioria de estudante ou a maioria de profissional. Então, a maioria de vocês está estudando. Quantos de vocês estão estudando enfermagem? Farmácia? Ah, eu imaginei, né? Ou a enfermagem ou a farmácia ia ganhar essa conversa aí. Físio, Nutri, farmácia... Farmácia já falei, desculpa. Legal. Bom, então... Pô, mas aí eu vou ter que falar tudo. Psico, odonto, eu tenho que serviço social, não me destrua, assim. Eu tenho 40 minutos para falar. Bom, então assim, gente, eu acho que vocês, enquanto estudantes, vocês estão tendo a oportunidade que eu, por exemplo, eu não tive na época que eu estudava enfermagem, tá? Eu só fui conhecer um catéter port na prática. Eu não tive uma introdução de catéter port durante a faculdade. A minha primeira punção de catéter port foi com uma enfermeira segurando, praticamente, não estava segurando porque a punção é com luva estéreo, né? Mas ela estava quase que ali me guiando todos os passos, porque eu nunca tinha visto um catéter, eu nunca tinha visto uma agulha de Huber. Eu nunca tinha visto esse tipo de agulha. Pique, então, que está falando aqui, nem sabia o que era. Eu só conhecia o catéter central, mas aquele de jugular, né? Geralmente aquele duplo lume, e o catéter periférico. Então, vocês estão tendo uma oportunidade de conhecer a oncologia. Gente, a oncologia é um mundo. Vocês viram aqui dentro desse intervalo aqui, até agora que a gente está falando de manhã, a quantidade de oportunidades que vocês têm dentro da onco. A gente já falou em enfermagem clínica, a gente já falou em enfermagem de navegação, a gente falou aqui toda a questão de catéter, que vocês acabaram de ter uma aula de catéter. Então, são muitas áreas dentro da oncologia que vocês têm essa possibilidade de conhecer esse mundo dentro desse evento. Então, aproveitem. Realmente, as dúvidas que vocês tiverem, qualquer coisa, aproveitem para trocar a informação, né? Acabou que eu tive essa ideia, vamos dizer assim, de usar a rede social para acabar compartilhando conteúdo. Deu super certo, fiquei muito feliz com isso. Então, eu já vi que até algumas pessoas começaram a seguir, sejam todos muito bem-vindos. Então, vai ser muito legal. E a ideia é essa, é a gente aproveitar o espaço mesmo, disseminar e compartilhar, não só conhecimento, mas aprender junto. Vocês trazem muitas dúvidas que a gente discute. Às vezes, as dúvidas de vocês são dúvidas que eu levo para o meu trabalho, até para a gente, cara, será que isso faz parte? Será que a gente está fazendo certo assim, assado? A experiência do outro pode acrescentar, enfim. É uma comunidade mesmo, né? E a gente tem que aproveitar essa força que a gente tem, a quantidade de gente que está aqui estudando enfermagem, farmácia principalmente. Então, nós temos muita representatividade numérica dentro do local onde a gente trabalha. Então, a gente tem que aproveitar e unir mesmo para a gente conseguir aproveitar todas as oportunidades, assim como a gente está aproveitando essa. Eu já gastei 10 minutos do meu tempo só falando isso, mas a gente tem aqui bastante coisa para discutir, então eu vou seguir com vocês. Meus conflitos de interesse, não tenho nenhum, né? Trabalho na oncologia DOR, mas não tem nada a ver com isso aqui hoje que eu vim falar. Esses serão os nossos assuntos abordados, tá? Vou abordar com vocês, vou ficar bastante, apesar do tema ser administração de antineoplásico, mas eu quero que vocês tenham uma ideia do nosso trabalho antes de administrar o medicamento. Tudo que a gente faz até chegar o momento de administrar esse antineoplásico. Vocês já viram toda a cadeia, a Aline mostrou aqui no início, tudo que faz, né, aquele caminhozinho lá que está mostrando aqui, exemplificando tudo que tem de etapa. Mas eu quero mostrar para vocês a atuação que a gente tem, aí vou puxar bastante a sardinha para o meu lado agora como enfermagem, a nossa atuação frente a esse processo antes de chegar à administração, e assim administrando, que aí eu vou falar com vocês. Eu tive que escolher temas, porque é muito grande para falar sobre isso. Então, o que eu vou conversar com vocês de administração, principalmente, vai ser a utilização dos EPIs. O que a gente tem de utilização de equipamentos de proteção individual, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, gente, esse trabalho, a prescrição de um antineoplásico, ela precisa passar pelo nosso olhar, pelo nosso crivo, como equipe multi, enfermagem e farmácia, que eu estou conversando aqui com vocês. Isso não é... A gente trabalha assim dentro da nossa rede, a gente trabalha assim dentro da oncologia DOR, mas não é porque a gente simplesmente quer fazer. Isso tem recomendação. E as recomendações que a gente tem são de estudos muito bem embasados, como esses daqui. Esse estudo é da ONS, tá? É da Oncology Nursing Society, de 2016. E o que eles fizeram? Eles começaram a estudar um período
Eles cortaram, fizeram um recorte de tempo, e eles foram estudar a quantidade de prescrições que estavam sendo feitas, sendo vistas pela equipe de enfermagem, aqui exclusivamente enfermagem, para tentar ver qual era a quantidade de erros que estava acontecendo de prescrição, relacionados à prescrição, como que estava sendo a intervenção disso. O que esse estudo, resumidamente, trouxe para a gente? De acordo com os anos, as prescrições foram aumentando. O número de prescrição foi sendo maior, foi aumentando, mas os erros não. Os erros não aumentaram conforme o número de prescrição aumentava, principalmente porque existia uma dupla checagem. Tinha uma outra checagem após essa administração, que era aqui exclusivamente do profissional enfermeiro que estava fazendo. Então, se vocês observarem aqui os números, aqui está falando só de evento com dano leve, né, que aqui dentro da escala que está sendo apresentada aqui seria o pior de todos, a gente tem 0,001%, tá? Dentro de todos esses anos aqui do corte temporal que foi feito aqui. Foram 6 anos de análise. Então, isso mostra que tem uma importância grande da gente estar fazendo esse processo. Só que, digo mais, além desse estudo de 2016, veio um outro órgão extremamente importante para a gente. Aqui vale mencionar porque muitos de vocês são estudantes ainda, talvez vocês não conheçam, mas temos um órgão internacional chamado ASCO. Tá? Ela é muito importante. Tá? A ASCO é uma coisa bem importante, são artigos, são estudos, enfim, é o congresso da oncologia mundial mais importante que a gente tem. E eles publicaram também um artigo falando, no mesmo ano, em 2016, em conjunto com esse outro órgão da ONS, falando que não só o enfermeiro é importante nesse processo, como o farmacêutico. Então, ele incluiu os dois na cadeia. Então, veja, a gente tem uma cadeia hoje de checagem multiprofissional, onde a gente tem o médico, que é o profissional responsável por elaborar uma prescrição de antineoplásico, que passa pelo crivo da enfermagem, para você ter a checagem dessa prescrição, e depois pela farmácia também fazer esse processo. Vejam que não é, então, a gente não está falando aqui de um tipo de trabalho onde a gente vai simplesmente administrar um medicamento. Eu nem comecei a falar disso ainda. Então, se aqui já está mostrando para a gente que tem uma importância da gente estar fazendo esse trabalho pré, eu preciso conhecer do meu trabalho. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Isso não é nada fora da nossa legislação, tá? Se a gente for ver a nossa legislação, lá diz, né, que a gente não pode administrar medicamentos sem ter conhecimento sobre ele, né? Isso tudo está falando da nossa legislação. Mas por muitas vezes isso passa batido. Na correria do dia a dia, não, tem que fazer isso aqui, vou lá administrar e tudo mais, vou fazer assim e tudo mais. Gente, na oncologia não dá. Não pode ser assim. Vocês viram com a aula da Érica como que a questão do erro, a gente tem uma linha muito tênue do que pode acontecer entre a gente estar cuidando do paciente e a gente deteriorar a saúde dele. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E isso exige muito conhecimento da nossa parte. E não encarem isso, principalmente vocês que estão, que é a maioria de estudantes, né? Não encarem isso como se fosse um tipo de ameaça, alguma coisa assim, meu Deus, eu vou ter que... Não, ao contrário, isso é empoderamento de equipe. Porque é assim que a gente vai conseguir ter o nosso empoderamento mesmo, é assim que a gente vai conseguir mostrar a nossa importância dentro do hospital, dentro do trabalho, com conhecimento. Falando, não, isso aqui tem que passar por mim, porque eu tenho que olhar, eu tenho que ver, depois do meu aval, que aí sim vai acontecer. Então isso é muito importante dentro do nosso trabalho. Só que para isso não tem jeito, a gente tem que estudar. E a oncologia tem essa magia, que a oncologia não para. Né? A oncologia hoje vocês estão vendo aqui, a gente está conversando, talvez no ano que vem a gente já fale de coisas completamente diferentes e que mudaram e que talvez as coisas de hoje já não se encaixem mais. Se eu vou puxar para 5 anos atrás, então, é uma outra era da oncologia e assim vai. Então a oncologia exige que a gente estude o tempo inteiro, que a gente esteja se atualizando o tempo inteiro. E isso é uma nobreza, porque é muito bom a gente estar estudando. Tá? A gente está sempre se atualizando. É isso que forma um profissional diferenciado. Esse é o exemplo de uma prescrição. Tá? Esse é o exemplo aqui do que seria uma prescrição, então, que esses guidelines, tudo isso vem orientando para a gente estar fazendo. Então, esses guidelines orientam um padrão. Eles falam o que deve ter numa prescrição, qual é a forma ideal de ter uma, independente se essa prescrição for manual ou for digitalizada, né? For digital. Então, aqui tem alguns exemplos. É claro que isso aqui vocês não estão vendo nomes, porque isso é uma prescrição real, então, obviamente, está tudo tampado ali. Mas tem o nome do paciente, tem data de nascimento, tem outras informações pertinentes. Aqui tem peso, tem altura, tem superfície corpórea, nome dos medicamentos,
O nome, como vocês estão vendo aí, não sei se está dando para enxergar aqui, mas nessa prescrição, a gente tem o nome comercial e o nome da molécula, né? O nome do princípio ativo, e assim vai. Tem ali o tempo de infusão, como que vai ser feito. Então, são todos os detalhes que esses guidelines trazem para a gente do que a gente precisa ter numa prescrição. E aqui a gente ainda trabalha com uma divisão, né? A gente faz a divisão do que é pré-quimioterapia e o que é quimioterapia de fato. E aqui tem umas diferenças que, assim, quando vocês entrarem na oncologia, vocês vão perceber como que é importante a gente conhecer os DAYs, os dias de tratamento do paciente, qual é o ciclo do paciente que ele está tratando. Isso aqui é completamente diferente. Só para dar um exemplo para vocês nessa prescrição aqui, vocês estão vendo, por exemplo, tem aqui trastuzumab e tem pertuzumab. Tá? São 2 nomes de medicamentos que a gente utiliza na oncologia. E se vocês observarem aqui, ó, tá ciclo 1, D1. Ou seja, é a primeira vez que esse paciente está fazendo esse medicamento. Ele nunca fez esse medicamento, é a primeira vez que ele está tratando aqui nessa prescrição. É um C1, D1. Tá? Isso pra gente, isso eu já tenho que saber que, se ele vai fazer, então, trastuzumab e pertuzumab de primeira vez, tem um tempo de infusão diferenciado. Então, veja, eu ainda não administrei medicamento, eu estou antes. Isso tudo eu estou fazendo antes de administrar. Mas eu tenho que saber que isso vai acontecer. Então, se eu pego essa prescrição, porventura, não está com o tempo ideal aqui, o tempo correto de administração do trastuzumab de primeira vez, por exemplo, que é em 90 minutos, esse crivo tem que ser meu. Essa responsabilidade também é minha. Então, eu tenho que conversar com a equipe e falar, ó, doutor, a gente precisa refazer essa prescrição, não está no tempo certo, o tempo dessa é a primeira vez e tudo mais. Pensa, existe... Tem muito, conforme eu vou conversando, eu vou vendo que ainda existe muito... Às vezes as pessoas têm muito receio de chegar na equipe médica e conversar sobre alguma coisa do tipo, né? Parece, mas eu não sou médico, vou ficar fazendo o trabalho dele. Não pensem assim, gente. Não pensem assim, não pensem desse jeito. Nós somos uma equipe multi. Lembra que a gente está falando toda vez equipe multiprofissional? O multiprofissional também engloba o profissional médico. É multi mesmo. Então é sempre cada um vendo a etapa de segurança para o paciente. Então, se tem que fazer, se vocês viram alguma coisa que precisa ser alterada, então que converse. Doutor, olha, vi aqui realmente, ó, saiu aqui uma prescrição, o primeiro dia não é nesse tempo, tem como alterar? Sim. Gente, é assim que engrandece, é assim que a gente anda junto. Tá? Não é competição, a gente está trabalhando em segurança do paciente. Então, aqui, só olhando essa prescrição, a gente precisa entender o que está acontecendo antes até de chegar nos antineoplásicos. Porque a gente vai começar a falar agora de pré. A gente faz um preparo para o paciente estar administrando, estar fazendo a infusão de um antineoplásico. Então, a gente comumente fala isso como pré, né? Pré-quimioterapia é o que a gente vai fazer. Então, é isso que eu vou trazer para vocês agora. O que a gente precisa olhar de pré-quimioterapia ainda para o paciente? A primeira coisa que a gente olha e a gente precisa saber é náusea. Não é uma palavra muito incomum quando a gente fala de oncologia, de quimioterapia, né? Náusea e vômitos é uma coisa extremamente estigmatizada, inclusive, se a gente for parar para ver alguns filmes, alguns vídeos, a gente ainda vê alguns atores, né, aquela coisa do vômito, na lata de lixo, tudo isso, né, ainda continua muito isso. Muita coisa já mudou, tá? A gente tem hoje tecnologias completamente novas e inovadoras, cuidando, tratando melhor, prevenindo melhor a náusea e vômito nesses pacientes. Mas é importante saber que isso acontece. Isso ainda acontece, porque são medicamentos que, sim, podem induzir realmente náusea e vômito. Então, o que eu preciso saber antes de administrar a quimioterapia? Gente, temos um centro de vômito. Isso é importante da gente saber. Temos um centro de vômito central. O que acontece? Estímulos periféricos, estímulos visuais. Se vocês entrarem, quem trabalha na oncologia não vai me deixar mentir. Às vezes o paciente te vê de uniforme e já nauseia. Não é? Às vezes ele chega na unidade e sente o cheiro da unidade e nauseia. E é um cheiro que você lida todo dia. Aí você fala, mas eu não estou sentindo cheiro de nada. Ele está. E nauseando, tá? Então, estímulos que variam, porque esse estímulo pode ser nauseante para ele, mas não para mim. Então, cada um interpreta de um jeito, mas é importante a gente saber que, sim, existe um centro de náusea, onde esses estímulos são interpretados como náusea, tá? Então, isso varia de diversas fontes. A gente tem fonte visual, fonte sensorial, fonte medicamentosa, enfim. E são diversos receptores envolvidos nesse aspecto. Dentro da oncologia, a gente tem alguns de interesse para a gente, assim, não sei se vale tanto aprofundar, mas temos alguns receptores, como 5-HT3, NK1, enfim, que fazem parte do nosso dia a dia para a gente estar tentando minimizar e prevenir esse risco de náusea. Tá? Então, é importante desse slide aqui a gente saber que, sim, temos um centro de vômito, interpretado como náusea de acordo com os estímulos que o paciente recebe. Os nossos protocolos
são classificados em 4 riscos emetogênicos, tá? Isso é uma classificação mundial. Os protocolos de quimioterapia têm 4 riscos emetogênicos. Risco mínimo, até 10% de risco. Risco baixo, 10 a 30%. Risco moderado, de 30 a 90%. E risco alto, acima de 90% de chance de causar náusea nos pacientes. Gente, isso é mundial, isso é padronizado mundialmente. Os protocolos de quimioterapia, todos são classificados dentro dessa escala que a gente está vendo aqui. Todos eles têm esses 4 riscos. O que cabe a nós? Saber identificar esses riscos. Quais são os antineoplásicos, quais são os protocolos que têm esse risco. E, além disso, o que eu faço com esse risco, então? Eu já identifiquei. E o que eu faço depois disso? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Primeira coisa é a gente classificar esse risco, a gente achou o risco, eu preciso saber, então, que existe uma indicação medicamentosa de acordo com cada risco que eu mostrei para vocês. Como vocês estão vendo nessa tabela ali. Então, se eu estou lidando com um protocolo, por exemplo, com risco mínimo, eu não tenho indicação de profilaxia para esse paciente. Eu não tenho nada de indicação para fazer. E veja, nós aqui estamos lidando com um papel, né? Vocês estão vendo, isso aqui é um slide que vocês estão vendo aqui. E a gente lida diariamente com o paciente. E paciente, eu acabei de falar com vocês que são estímulos, diversos estímulos diferentes que o paciente recebe e é interpretado como náusea. Então, por vezes, esse paciente pode estar fazendo um protocolo de risco mínimo e ele está super nauseado. Isso pode acontecer. Então, isso daqui é exclusivamente voltado para os protocolos, mas, obviamente, isso pode variar no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente saiba o que a gente faz em cada risco, tá? Então, se o paciente está fazendo um protocolo de risco mínimo, eu não tenho profilaxia nenhuma para fazer. Se ele está fazendo um protocolo de risco baixo, aí eu já entro com... Eu preciso ter nessa prescrição medicamentosa algum tipo de profilaxia. Quais são as profilaxias indicadas? Aqui tem as famílias sendo indicadas. Ou eu vou fazer um antagonista de 5-HT3, que aí a gente entra com medicamentos que dentro da oncologia são super comuns, por exemplo, ondazetrona, granizetrona, palonozetrona, são medicamentos extremamente comuns pra gente, tá? Se vocês entrarem na oncologia, vocês que estão estudando, vocês vão ver muito isso, vocês vão cansar de ver esses nomes, porque faz parte do nosso dia a dia. Dexametasona, ou uma dexametasona, corticoide também faz muito parte do nosso dia a dia, tá? Ou um antagonista de dopamina, tá? Que a gente, de receptor de dopamina, que aí a gente tem o principal, a metoclopramida, o grande plasizão da vida, tá? Mas a gente tem uma preferência bem grande de estar utilizando principalmente esse primeiro aqui, os antagonistas de 5-HT3. Eles são muito presentes dentro da oncologia. Se o paciente está fazendo um protocolo de risco moderado, eu preciso juntar classes. Minimamente, eu preciso juntar classes. Então, eu tenho que ter a junção de um antagonista de 5-HT3 com dexametasona. Se o paciente está fazendo um protocolo de risco alto, eu tenho que ter a junção de pelo menos 3 famílias. Além do 5-HT3 da Dexa, eu ainda junto um inibidor de NK1. Vocês estão vendo que ali tem um vermelhinho, que está ali. Está escrito olanzapina ali, tá? A olanzapina foi uma atualização do guideline de 2019, que ainda aqui está com mais ou menos, porque ou a equipe médica já indica de início essa olanzapina, então faz uma terapia quádrupla no paciente, ou guarda um pouquinho essa olanzapina, tenta fazer a profilaxia com o triplo, né, a terapia tripla, e se não der certo, acrescenta a olanzapina depois, tá? Gente, isso é atribuição nossa também, tá? De novo, eu ainda não cheguei na administração de antineoplásico, eu estou vendo só a prescrição, eu só estou vendo que aquela prescrição chegou para mim, tá? Então, é olhar a prescrição, ver qual é o protocolo, identificar qual é o risco e saber o que eu preciso ter minimamente para prevenir náusea nesse paciente. Então, tá aqui, tá dentro dessa classe, tá dentro dessa tabela o que a gente vai estar utilizando, tá bom? Seguindo, aqui tem um QR Code para vocês. Eu poderia colocar o QR Code da minha página, né? Eu dei mole, mas não, tudo bem, não vou fazer essa autopromoção, mas fiquem à vontade para me seguir também. Mas esse QR Code, gente, é para vocês baixarem a NCCN. NCCN é um instrumento que a gente utiliza praticamente diariamente, tá? O que a NCCN traz? Porque lembra, eu mostrei para vocês então quais são os riscos, o que a gente utiliza de droga em cada risco, só que eu preciso saber então quais são os riscos de cada droga. Eu ainda não falei isso para vocês. A NCCN traz pra gente. E gente, de graça. Isso é gratuito para vocês baixarem, tá? Então, isso é um tipo de instrumento, vocês vão escanear o QR Code, acho que vai direcionar vocês para o site. Vocês precisam fazer a primeira inscrição de vocês, que é gratuita, continua sendo gratuito, e depois vocês conseguem baixar o aplicativo e vai ter diversos guidelines. Então, por exemplo, câncer de mama, o que eu utilizo em cada situação? Vai estar lá. Então, se o paciente tiver metástase, se não tiver metástase, se tiver linfonodo comprometido, se não tiver, e assim vai.
Então, dentro dos guidelines da NCCN, tem um específico para náusea, que é esse daqui. A NCCN traz para a gente, então, quais são os medicamentos que pertencem a cada risco. Então, ó, de alto risco, vocês estão vendo aqui, ó, tem todos esses medicamentos aqui que estão de alto risco. De risco moderado, todos esses medicamentos aqui. E de risco baixo e de risco mínimo, todos esses. Então, isso daqui, gente, não é decorado. Ninguém decora isso. A gente, por vezes, já, por repetição de protocolos, às vezes você até já sabe. Mas isso é para consultar. Isso aqui é para consultar. Vocês têm de graça para consultar, tá? Então, façam isso. É para isso que serve. Só que, aí a última coisa que eu vou falar com vocês de náusea, a gente, para quem já trabalha na área, né, mas para quem ainda está estudando, na grande maioria das vezes, nós juntamos antineoplásicos dentro de um protocolo só. A gente não faz uma droga somente. Tem até alguns protocolos que são monoterapia. Mas, na grande maioria das vezes, nós juntamos drogas diferentes dentro do protocolo. Aí fica a dúvida. Como, então, que eu classifico esses protocolos que são multidrogas? Que estão utilizando várias drogas, como que eu faço a classificação? Aí, agora sim, eu vou trazer para dentro da oncologia, DOR, tá? Onde a gente trabalha. Por quê? Porque se a gente for ver literatura, não existe um padrão de classificação com multidrogas. Mas a gente utiliza um padrão. Então, vale a pena a gente compartilhar aqui o que a gente utiliza como padrão de classificação. Nós temos 3 regras que a gente utiliza, tá? A primeira regra é, se nós estamos utilizando um protocolo que tenha somente drogas de risco mínimo, esse protocolo continua sendo risco mínimo, tá? Então, um exemplo que a gente tem aqui, ó, trastuzumab com pertuzumab. Um protocolo bem comum que a gente faz para câncer de mama, duplo bloqueio de hormonal, duplo bloqueio de HER2, né? A gente acaba fazendo, enfim. Então, muitos pacientes ficam fazendo esse protocolo de trastuzumab com pertuzumab aí ad eterno, né? Vai fazendo bastante tempo. Nós não temos pré para esse protocolo. Por quê? Nós estamos lidando com um protocolo de risco mínimo. E vocês viram naquela tabela que risco mínimo não tem pré de profilaxia indicada. Então, aqui, realmente, a gente não faz. De novo, isso é papel, a não ser que o paciente tenha uma náusea, tenha alguma coisa, aí sim. Mas, via de regra, não. Não precisa e a gente não faz. Se nesse protocolo nós tivermos, vou dar um exemplo absurdo, tá? Se tiver 15 drogas aqui, somente 15 drogas de risco mínimo, continua sendo risco mínimo. A gente não altera esse risco. Essa é a primeira regra que a gente utiliza. A segunda regra está aqui dentro. Existe um protocolo bem comum na oncologia chamado FOLFOX. Tá? O que é o FOLFOX? O FOLFOX é a junção de algumas drogas, como a oxaliplatina. Vocês que estão estudando, vocês vão ver diversos nomes horríveis de falar, tá? É porque a gente já fala isso assim com o pé nas costas, mas até a gente aprender demora. Então, vocês vão ver diversos nomes difíceis como esse, oxaliplatina. Não é comum, né? Mas, enfim. E o outro, que é pior ainda, fluorouracil. Aí a gente fala que é 5-FU, porque a gente também não é besta. Então, a gente tenta facilitar a nossa vida. Enfim, o FOLFOX é a junção dessas duas drogas, a oxaliplatina e o 5-FU. Mas observem, cada uma tem um risco. A oxaliplatina é risco moderado de náusea. O fluoracil é risco baixo de náusea. O que a gente considera? O risco mais alto. Então, para esse protocolo, a gente considera que esse protocolo ele é de risco moderado. Então, dentro de um FOLFOX, minimamente, vai ter aquela junção que a gente viu de um antagonista 5-HT3 com dexametasona. Tá? E a terceira e última regra que a gente utiliza é quando a gente tem duas drogas no mesmo grupo. Como, por exemplo, também tem um outro protocolo chamado FOLFIRINOX. Ele junta, além da oxaliplatina, que a gente já viu, e o 5-FU, ele também tem uma outra droga chamada irinotecano. E observem, a oxaliplatina está dentro do risco moderado, o irinotecano também está dentro do risco moderado, mas o fluoracil está no risco baixo. O que a gente faz? A gente junta essas duas drogas de risco moderado e sobe uma categoria. Então, para a gente, esse protocolo é de alto risco. Isso aconteceria também se a gente tivesse duas drogas de risco baixo. A gente juntaria as duas drogas de risco baixo e subiria uma categoria e ia para risco moderado. Obrigado. Ia para risco moderado. Isso só não aconteceria se a gente tivesse duas drogas de risco mínimo, porque duas drogas de risco mínimo, 3, 4, 5, 15, não vai alterar o risco. Gente, isso é uma regra que a gente utiliza, tá? É uma regra que a gente utiliza, que a gente já vem trabalhando. Eu já estou trabalhando aí com a rede desde 2018, né? Mas esse guideline, esse protocolo que a gente utiliza já vem de outras realidades, de outras vivências desde 2015, então pelo menos a gente lida com esse tipo de protocolo. E tem dado certo, a gente tem visto a gente tem um bom controle de náusea nos nossos pacientes que a gente utiliza, tá?
Mas veja, eu só falei com vocês de náusea, então olha como o nosso conhecimento precisa ser amplo dentro da área da oncologia, né? Eu nem administrei medicamento ainda. Eu tô sentado vendo o papel ali, eu tô vendo, ou o computador, né? Eu tô vendo ali, tá? Então, realmente, é uma área que a dedicação nossa, frente ao paciente, ela é muito além do momento de administração de antineoplásico, tá? Tem todo um por trás que a gente precisa participar. A segunda etapa que a gente olha é a reação infusional. Não é incomum de encontrarmos os nossos pacientes oncológicos tendo esse tipo de reação. Tá? É uma coisa que acontece. Para tentar aproximar vocês um pouco mais dos termos que a gente está falando, é como se fosse, né, bem didático assim, mas é como se fosse uma reação alérgica ao medicamento. Tá? Só que o paciente ele apresenta outras coisas. Ele pode apresentar tremor, ele pode apresentar rubor, pode apresentar dor, pode apresentar até edema de glote. Né? Aí a gente já vai para um cenário um pouco mais catastrófico, mas isso pode acontecer. E a depender da droga que a gente está utilizando. Existem diversos tipos de reações que podem acontecer com o paciente oncológico, fazendo a administração de antineoplásico. O mais comum que a gente vê tá aqui dentro é o tipo 1, tá? A liberação de IgE. Ih, já me deram a placa. Através da mediação de IgE, a gente tem outros tipos de reação, mas, enfim, a nossa atuação é muito certeira em cima disso e muito... Nossa, até perdi. Ela tem que ser muito direcionada, porque realmente o paciente ele pode evoluir muito rápido. Então, a gente tem que ter um conhecimento e uma ação muito assertiva em cima disso, tá? Vou passar um pouquinho mais rápido. Mas aqui são as classificações. A Elba já mostrou sobre o CTC. É outro instrumento que a gente utiliza. O CTC é um instrumento de padronização de classificação dos eventos adversos que podem acontecer com o paciente. Então, a gente também tem o CTC voltado aqui para as reações. E aqui é só para trazer para vocês o que a gente faz no momento que o paciente tem reação infusional. Resumindo, para a infusão. O paciente apresentou a reação infusional, você está com suspeita de reação, parou de infundir. Aí você vai entender o que está acontecendo. Vai ver quais são os riscos, o que o paciente está apresentando, quais são os sintomas. Aí a gente entra em contato com a equipe médica para fazer as intervenções e aí sim a gente vai manejar esse paciente. Esse paciente pode melhorar, pelo menos na grande maioria das vezes eu vejo ele melhorando de uma forma muito rápida, porque aquela reação de tipo 1, ela responde muito bem aos medicamentos que a gente faz, que geralmente é corticoide e antihistamínico. Tá? Então, ele geralmente responde bem, mas tem reações, inclusive aí dentro da hemato, que a gente entra na reação de tipo 3, que é a liberação de citocina, aí o bicho pega, aí o negócio já é mais difícil, mas também tem respondido bem, pelo menos a tocilizumab aí tem respondido bem. Enfim, mas a gente precisa ter uma ação muito rápida, muito assertiva em cima disso, tá? Deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui. Cálculo de dose, gente. Cálculo de dose, se a gente está fazendo, eu sei que a maioria aqui é farmacêutico, mas os enfermeiros que estão estudando, achando que não vai fazer cálculo, lascou. Pelo menos dentro da oncologia, meu amigo, vai fazer. E isso, erroneamente, tá? Erroneamente, muitas pessoas e muitos profissionais acham que é uma obrigação exclusiva da farmácia fazer cálculo. Não é. Não é. Nós, vou puxar de novo aqui para a gente a responsabilidade. Se vocês forem ver lá na nossa lei do COFEN, tá? Lá de 569 de 2018, o único profissional habilitado para instalar quimioterapia somos nós, enfermeiros. Não é técnico de enfermagem, é o enfermeiro responsável pela administração de antineoplásico. Em qualquer via, subcutânea, endovenosa, oral, intramuscular, somos nós, tá? Se eu vou administrar um medicamento e eu preciso ter o conhecimento sobre ele, eu preciso saber calcular a dose. Eu tenho que saber se aquela dose está correta para aquele paciente. Então, faz parte do nosso trabalho fazer esse cálculo, tá? E dentro da oncologia, a gente tem alguns cálculos um pouquinho diferentes. E eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma um pouquinho mais ligeira para vocês. Primeira coisa que a gente precisa saber é a superfície corpórea. Por quê? A grande maioria dos antineoplásicos são calculados de acordo com essa área, são de acordo com a miligrama por metro quadrado. É uma dose uma unidade um pouquinho diferente, que leva em consideração a superfície corpórea do paciente. Tem dois cálculos. A boa notícia existe calculadora online para a gente fazer isso, tá? Se vocês jogarem lá cálculo de superfície corpórea, vocês vão conseguir fazer online isso daí. Mas são essas duas fórmulas que eu acho importante trazer. Tem a Dubois e a Mosteller. A mais fácil é a Mosteller, que vocês estão vendo aqui. É mais fácil entre aspas, né? Porque a raiz quadrada da altura vezes o peso dividido por 3.600. Né? É mais simples do que a Dubois, né? Que faz logaritmo. Então, realmente, é mais simples. Mas a boa notícia, tem calculadora online, tá? E as duas, vocês vão ver aqui, ó, peguei um exemplo do paciente com 75 quilos e 1,77. Vocês veem que a diferença é bem pouca entre eles. Né? Começa a dar diferença na terceira casa decimal, tem diferença. E a gente utiliza geralmente 2 casas decimais para fazer dose, tá? Então, enfim, é importante a gente saber que existem esses cálculos, essas calculadoras e à disposição online, gratuito para a gente. Tem aplicativo, tem um monte de coisa, tá?
Como que a gente faz? Vocês vão receber protocolos de quimioterapia que vem assim, ó. O Folfox, de novo, de exemplo, ele vem assim pra gente, ó. 85 mg por metro quadrado de oxalato de platina, 400 mg por metro quadrado de folinato. Cara, o que é isso? Né? O que isso quer dizer para mim? Né? É exatamente essa conta que eu tenho que fazer. O quanto que isso vai significar para o paciente. Então, se eu estou vendo miligrama por metro quadrado, eu tenho que saber a superfície corpórea. Então, eu dei um exemplo aqui para vocês de um paciente com 1,9 de superfície corpórea, só para facilitar a conta. Né? Então, o que a gente faz nesse caso? Calculei a superfície corpórea do paciente e dei lá 1,9, só que eu estou com um protocolo que está trazendo essas dosagens para mim. O que eu faço? Multiplico. É só vocês multiplicarem. Então, se a gente tem 85 mg por metro quadrado e o paciente tem 1,9, eu vou pegar o 85 e multiplicar por 1,9. Aí sim vai dar a miligramagem do paciente. Aí sim eu vou saber qual é a dose dele. Eu vou fazer isso com todos que tiverem miligrama por metro quadrado. Todos eles. Vou pegar e multiplicar sempre pela superfície do paciente. Então, aqui tem um exemplo, 85, 400, 2.400, vai sair a dose do paciente. Isso é o que mais tem na oncologia, é miligrama por metro quadrado. A outra unidade que a gente mais tem é miligrama por quilo. Tá? Miligrama por quilo, o próprio nome já está dizendo. Eu preciso saber o peso, porque é miligrama pelo peso do paciente, de acordo com o peso dele. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo, o trastuzumab de novo, né? Que aí a gente tem duas doses, tem a dose inicial de 8 mg por quilo e a dose de manutenção de 6 mg por quilo. É só você multiplicar pelo peso. Então, como é que a gente faz? Fica 8 vezes 75, que é o peso de exemplo aqui do paciente, vai dar a dose. 6 vezes 75 vai dar a dose do paciente. E assim vai. Esses dois são os que mais a gente vai contar dentro da oncologia. Miligrama por metro quadrado e miligrama por quilo. O que a gente tem também, que aí já é um pouco mais complexo, o AUC. Tá? O AUC... Existem algumas drogas que elas são feitas, né? A dosagem dela é feita de acordo com a função renal do paciente, que pode ter uma toxicidade renal, então ela leva em consideração a função renal do paciente para fazer a dose. Aí a gente entra numa conta um pouco mais complexa. Tá? Mas, de novo, a boa notícia, tem calculadora na internet que faz isso pra gente, de graça. Tá? Então, facilita a nossa vida. Mas é importante a gente saber como que funciona. Tá? Então, a gente precisa de todas essas medidas. O sexo, né? O sexo biológico da pessoa, então aqui um homem, a idade, peso, creatinina plasmática e qual é o AUC da carboplatina, que é essa droga, né? Que acaba tendo essa medida de AUC. Qual é o AUC prescrito? Aí a gente tem duas fórmulas, gente. Eu não vou entrar muito aqui, até por conta do tempo. Mas eu preciso saber a função renal do paciente. Então, eu uso a fórmula de Cockcroft-Gault, por exemplo, tá? Que é a que está aqui, que é uma fórmula fácil, vocês estão vendo? Vou fazer de cabeça, tranquilo. Não é. Por isso que tem conta na internet, tá? Então, façam tranquilo. E depois eu faço o cálculo, que é a fórmula de Calvert, para a gente ter a dose de acordo com o AUC. Galera, de novo, eu ainda não cheguei na administração de neoplásico. Então, vocês estão entendendo que o cuidado que a gente precisa ter para administrar a droga. Porque eu poderia falar com vocês da administração e terminar em 1 minuto, no tempo que eles estão levantando aqui para mim agora. Eu podia terminar isso em 1 minuto. Porque o fato de você administrar, vamos pegar a palavra, administrar quimioterapia é fácil de fazer. Administrar é fácil. Mas se fosse só para fazer isso, não exigiria que um enfermeiro fosse o responsável para fazer. Então, a gente tem uma responsabilidade grande no fato de administrar a quimioterapia. Tá? E aqui agora, falando exclusivamente da administração, que é a parte que eu já vou terminar mesmo, é a parte de EPI, que eu falei com vocês, que é a parte que eu ia trazer. Por que eu trouxe essa discussão para o final? Porque aí já é uma discussão para quem já trabalha mais na área, né? Mas vocês vão lidar com isso quando vocês entrarem. Qual é a roupa que eu uso? Qual é a máscara? O que eu faço? Qual é a luva? E que não sei o quê. E a gente perde muito tempo, por vezes, discutindo qual é o modelo de máscara e tudo isso. Se vocês pararem para ver aqui, nessa hierarquia de controle, de exposição aos agentes, o uso do EPI está em último, porque ele é o menos efetivo. É menos efetivo eu saber qual é o tipo de EPI que eu vou estar utilizando se eu, por exemplo, não estiver utilizando alguns tipos de dispositivos que diminuem a produção de aerossol. Se a farmácia não tiver todo o cuidado de manipular o medicamento dentro de uma cabine de segurança. Então não tem EPI que segure um medicamento sendo manipulado fora de uma cabine de segurança. Entendeu? É isso aqui que essa hierarquia mostra. Tá? Mas, de novo, vou passar aqui rapidinho. Nós temos algumas leis, algumas normas que regem essa parte de EPI. A primeira delas é a NR32, eu acho que é uma NR que todo mundo conhece, quem trabalha, quem só estuda, acho que todo mundo conhece porque sempre está presente na nossa vida. E a NR32 tem um pedaço exclusivo de boas práticas de administração de antineoplásico. Tá? Lá no final aí diz, só que eles dizem pra gente o que a gente precisa para administrar um antineoplásico. Tá aqui, tá falando. Primeira coisa, a instituição empregadora deve fornecer avental confeccionado de material impermeável, frente resistente, fechado nas costas, manga comprida, punho justo. Tá falando pra gente exatamente como deve ser um avental.
tá? E ele traz também para a gente aqui, ó, fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que minimizem a geração de aerossóis, porque ele vai de acordo com aquela que a gente acabou de ver, aquela pirâmide ali. E a RDC 220, que é a outra lei que traz aqui para a gente, complementa um pouquinho mais. Traz aqui para a gente, ó, deve ser utilizado luva de procedimento e avental durante a administração. Está aqui falando para a gente. Só que aí, tem pouca dúvida que fica, né? Só com isso que eu li para vocês, né? Tem pouca coisa, né? Porque, veja, quem já trabalha na área ou quem já foi no ambulatório de oncologia, por vezes vê o profissional usando gorro. Eu não mencionei gorro. Vocês viram eu mencionando gorro? Eu não mencionei gorro. Vocês viram propé? Eu mencionei propé? Eu não falei propé. Eu falei a quantidade de luva que a gente vai estar utilizando, eu não falei? Então, assim, são diversas dúvidas que ainda ficam, né? A lei que eu trouxe para vocês, gente, não tem mais outra lei nacional que fale sobre isso. Acabou. É aquilo ali e pronto. Então, o que a gente faz, né? É a grande discussão que a gente entra, que aí vai ser o finalzinho mesmo, né? Como que a gente faz, então? Gente, avental é uma coisa que a gente viu que já está bem definido o que a gente tem de avental. Avental de TNT é para ser utilizado? Não. TNT é impermeável? Não é. Vocês viram que a lei está falando, tem que ser impermeável. Está muito bem descrito ali que tem que ser impermeável. Então, TNT é um tipo de material que não é para ser utilizado para administrar antineoplásico. Aí a gente entra numa outra discussão que envolve até a grandíssima qualidade aqui, que, assim, se a gente for ver, o avental, ele é de uso único. Porque, veja, é um material, é um EPI, é como se fosse uma luva. Né? Você reutiliza a luva em outro paciente? Geralmente não, né? Você tira a luva, lava a mão, coloca outra luva e assim vai. Pois o avental deveria ser assim. Internacionalmente deveria ser assim, né? Eles trazem essa fala internacional. Então a gente vai pegar um avental impermeável, que é baratinho. A gente vai pegar um avental impermeável, vai usar naquele momento e vai jogar fora. Se for voltar no paciente, você vai colocar outro avental impermeável, vai usar naquele momento e jogar fora. Gente, isso não acontece. Nacionalmente, isso é inviável, porque é muito custoso. Tá? Internacionalmente é uma realidade, nacionalmente é outra. É muito custoso você fazer isso, tanto para a instituição como para todo mundo. O que tem sido, pelo menos, adotado por algumas acreditadoras, até internacionais, que têm aceitado isso, né? Que a gente utilize pelo menos um avental por paciente. Que a gente utilize aquele avental para aquele paciente. Aquele paciente foi embora, eu vou jogar fora, aí sim vou utilizar outro avental para outro paciente. E assim vai. Tá? Pelo menos isso. Mas se a gente for ver internacionalmente, a gente tem essa indicação, né? Meio surreal, mas é assim que funciona. Seguindo, luva. Gente, luva, aí foi até uma questão de vocês também, né? Se a gente for ver aqui, luva, vocês viram que eu não falei quantidade de luva. Mas internacionalmente eles falam. Internacionalmente eles falam que para a gente administrar o antineoplásico, a gente precisaria de 2 pares de luva. Vocês têm que estar com 2 pares de luva para administrar a quimioterapia. Mas vocês viram que nas nossas leis não tem. Está falando ali só luva. Utilize luva de procedimento. Então, assim, o que tem... Isso já é uma coisa já bem batida. A luva não pode ter pó. Tá? É aquela luva livre de pó. Isso é uma coisa já bem definida. Isso não acontece. Nem para o farmacêutico que manipula, nem para a gente que administra, nem para a gente que administra. Luva sem pó. Agora, quantidade de luva a gente não tem. Nacionalmente, a gente está utilizando uma, a gente está dentro do que a gente tem de lei. Tá ali. Mas internacionalmente, as boas práticas internacionais que são mais atualizadas do que as nossas, indicam que a gente utilize 2 pares de luva para administrar a quimioterapia. Tá? É uma segurança maior que funciona. A máscara, eu não mencionei máscara em nenhum momento. E essa é a pior discussão de todas, é máscara. Cara, quando vocês entrarem na área, vocês vão ver que isso é uma discussão que não termina nunca. Qual é a máscara que eu vou utilizar para administrar antineoplásico? É de carvão? É N95? É que tem é só a cirúrgica? Gente, é uma discussão que não acaba nunca, esse negócio. Por que acontece? Porque vocês viram que eu não falei, e não tem mesmo. A nossa legislação não traz tipo de máscara para a gente estar utilizando. E a gente sabe, a gente passou por um período aí... Por que essa discussão veio muito à tona, né? A gente passou por um período, né, por conta do Covid, que todas as máscaras N95 foram direcionadas para quem estava trabalhando na linha de frente. Né? Então, alguns locais de ambulatórios de quimioterapia que trabalhavam com essa prática de N95 começaram a ficar extremamente desconfortáveis, porque não, mas eu utilizo N95, como é que eu vou trabalhar? Mas quem garante que N95 é um material de EPI? Não tem nenhuma legislação falando que tem que ser N95. É diferente da farmácia. A farmácia não. O momento que a farmácia trabalha é o momento que tem a maior geração de aerossol.
Tá? Então, por isso que a farmácia, quando vai trabalhar com antineoplásico, é dentro de uma cabine de segurança, fica com a mão lá dentro. É um mundo totalmente à parte. É bem legal, mas não serve para mim, não. Mas é bem legal. É muito específico e é muito bacana mesmo, porque a quantidade de cuidado que exige é justamente por conta do risco. Tá? Então, pra gente, o que eu recomendo? A gente vai utilizar a máscara que a instituição mandar. Porque a gente não é revoltado, a gente precisa de emprego e é isso. Entendeu? Não tem o que fazer. Eu, por exemplo, eu trabalho com quando a gente vai administrar antineoplásico, é máscara cirúrgica. Tem locais que usam N95. Tá errado? Por que eu tô errado? Não tô errado. É o que a instituição tá mandando eu fazer, eu vou fazer, entendeu? E é assim que funciona. Não tem certo e errado numa discussão que não tem literatura para embasar. É isso que a gente tem que ter em mente. Vocês que estão estudando e vão sair daqui a pouco do mercado de trabalho, vocês precisam saber que a saúde ela precisa ser cada vez mais baseada em evidência. Não dá pra você ficar no achismo. Eu me sinto mais seguro assim, esse é o certo. Pô, mas não tem nada garantindo isso, entendeu? Então é essa discussão que a gente tem, essa mentalidade que a gente tem que ir pro mercado de trabalho. Seguindo, gorro, não tem nada falando de gorro. Minha instituição manda eu usar, eu vou usar. Vou fazer o quê? Mas não tem, tá? A gente não tem hoje, lembrando, eu estou falando da administração de antineoplásico. Não tem nada que indique pra gente usar gorro para administrar quimioterapia, tá? Então, se a instituição pede, a gente usa. Óculos é um pouquinho diferente. O óculos, a gente também não mencionei óculos. Vocês viram que eu não mencionei óculos nacionalmente. Internacionalmente, tem a recomendação de óculos quando a gente vai utilizar algum tipo de quimioterapia que pode ter respingo. Por exemplo, a gente faz quimioterapia intravesical, onde a gente administra a quimioterapia direto na bexiga do paciente. Então, a gente passa uma sonda no paciente e a gente administra essa quimioterapia com uma seringa. Então, é um procedimento considerado com risco de respingo. Aí sim, os órgãos internacionais trazem a importância da gente estar utilizando o óculos, até aquele face, né? Aquele face mask, aquele protetor que também utilizou bastante no Covid, né? Esse protetor, a máscara, eles pedem que seja N95 nesse momento. Então, assim, você tem mas isso é tudo internacional. Nacional, a gente não tem. Então, galera, agora sim eu falei com vocês de administração de medicamento, mas é realmente só esse tópico, o meu tempo já estourou há muito tempo, então eu peço desculpa para vocês, eu comi o tempo de vocês de almoço, mas é realmente muita coisa para a gente discutir. Fiquem à vontade para a gente conversar, eu vou estar aqui, à tarde a gente vai voltar, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, mas a princípio é isso mesmo, muito obrigado. Obrigado, Matheus, pela excelente palestra. Pessoal, como ele disse, a gente está com um tempinho um pouquinho estourado, mas se alguém tiver alguma pergunta para finalizar essa palestra, alguém? Então, então a gente retorna às 2h15, pessoal. Só lembrando que no final do evento nós vamos ter um sorteio de brinde e teremos uma pesquisa de avaliação para quem responder ganhar o certificado de presença no evento, tá bom? Aguardo vocês aqui no período da tarde para ter algumas palestras sobre farmácia clínica, pesquisa clínica e muito mais da equipe Multi. Obrigado, pessoal.